resultado. Não é isso. Mas dessa rotina que eles não conseguem sair, não conseguem tirar os dois times de Campinas, não vejo nada de excepcional, não vejo condição de sair dessa situação. É ficar disputando classificação com o Botafogo, perdendo para o Mirassol, perdendo para Ituano. Nosso nível de disputa foi simplesmente rebaixado lá atrás, né? Os chamados pequenos para nós. Nós sempre fomos assim, intermediários, próximos dos grandes, próximos. Hoje nós estamos rigorosamente, lamentavelmente, junto com os ruins, né? Com aqueles que estão realmente na base da pirâmide. O que eu acho dos treinadores, eu acho que o elenco deles também é muito fraco. Então, claro que o trabalho do Kleiner não é bom, o Paulista também não é, ele nunca foi um grande técnico, nem tem muito histórico, mas também com o elenco que eles têm, formando assim às pressas, chegando o jogador ontem, depois da manhã, eu acho até uma crueldade, né? Temos que apelar novamente para a troca de técnico. Talvez a gente faça a troca de técnico para não cair, que realmente é muito pouco. Mas eu acho que eles fazem o que podem, viu? Falta material humano e falta dinheiro para nossas diretorias contratarem o tal material humano. Fora disso, nós vamos ficar eternamente aqui vendo quem é o pior dos piores. Eu penso assim, CH. Só um momentinho, CH, Zé, tem uma informação do Guarani que pôs. Oi, Marcos Luiz, sua informação, por gentileza? Edu, né, eu já vou cumprimentar o Zé, mas é rapidinho a informação, né? O Venuto acabou colocando aí nas redes sociais, ele está com Covid, não vai para o jogo, e aí descobri, sabe aquela história que o Zé também falava, né? Você mira no sino e acerta no padre? O Silas também está com Covid, fora do jogo, 2 atletas, portanto, com o Covid-19. Respondendo uma pergunta rapidinho de um torcedor que me fez nas redes sociais sobre o ingresso, lembra daquele ingresso do derby? E aí, por conta da não presença do torcedor, por conta da Covid, ficou de se trocar para um possível outro derby? Ainda não é este, viu, Edu? Então, as informações que a gente tem aqui para o torcedor do Guarani, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. E sobre o Zé, falar do Zé, o que eu vou falar do Zé Arnaldo? Me lembro, viu, Zé, quando no dia 5 de janeiro de 2004, após uma conversa que eu tive com o Batista, né, que a gente acertou, mudei toda a minha vida de São Paulo para Campinas, eu sentado ali naquele sofá da recepção, aí você veio, né, eu já tinha, assim, a fama do Zé, né? O Zé é um cara muito sério, hein, Marquinhos? Cuidado, vai devagar com o Zé. O Zé saiu da redação e falou, você é o Marcos Luiz? Falei, sim, sou o Marcos Luiz. Ele falou, então, meu filho, vamos trabalhar. Né? E de lá para cá foi uma convivência muito boa. E há mais ou menos uns 20 dias, 15 dias, eu tive uma conversa com o Zé e outra vez, como sempre fez, o Zé me aconselhou, né? O Zé, eu sempre digo, aqui em Campinas ele sempre foi meu pai, nunca escondi isso. Me tornei como profissional campineiro pelas mãos do Zé Arnaldo, conduzido também pelo Batista, e com o Zé eu aprendi muito. Então, Zé, eu só tenho a agradecer pelo que você me ensinou e pelo homem que eu me tornei aqui em Campinas, graças às suas orientações. Feliz e emocionado por ouvi-lo, viu, Zé? Ah, Marquinhos, você é um profissional extraordinário, né? Você vem de para cá, a gente já te conhecia. Então, contratar você é uma coisa mais... É um privilégio para quem pode. Privilégio para quem pode. Um grande abraço para você. Mas, olha, nós estamos hoje aqui para falar do derby. Eu não quero monopolizar isso aqui, não. Vamos falar do derby 202 aí, Edu Pinheiro. Mas um abraço, viu, Marquinhos? Valeu, Zé. Bom, vamos lá, ó, Zé, girando aqui, muita gente querendo falar contigo aqui, tá? Estamos conversando com o Super Zé, o Zé Arnaldo, nosso escorpião rei. Fala, Tigrão. Boa tarde, Tigrão. Mais um derby para você também, Tigrão. Alô? Edu. Opa. Já são vários, né? Já são bastante. O Zé quer falar só do derby porque ele é um homem muito emotivo, né? E eu me emociono de estar com o Zé no ar aqui. A gente conversa bastante aí, particularmente. Ligo pro Zé para saber como é que ele tá, para saber como é que tá a vida dele, né? Mas eu não queria falar de derby com o Zé, não. Sabe por quê?
Eu queria perguntar para ele como é que era o Clube do Rei na Rádio Cultura. Para os mais jovens que não conheceram a força, a pujança do Rádio AM, eu vou perguntar de 2 programas para o Zé, né? Para o pessoal saber o tamanho que é o radialista Zé Arnaldo. Ele falou, nós somos plantão, né, Edu? Plantão só dança, plantão só toma ferro. Não, o Zé é um âncora, o Zé é um cara multimídia, televisão, internet, rádio, mas acima de tudo extremamente versátil, inclusive na área artística, inclusive na área do jornalismo, né? E o Zé também fazendo programação musical, quando não existia o FM, ele lá falava, vamos tocar primeiro o Roberto Carlos, depois a gente toca o Daí José, a gente bota Rei Canif para dar uma mexida, para dar uma internacionalizada no negócio. Então o Zé é um cara que entende muito de música, tem muito bom gosto para música, tem um faro extraordinário para o jornalismo, e inclusive com um conteúdo de análise que faz muita falta para todos nós. Mas eu queria lembrar de 2 momentos marcantes da juventude do Zé no rádio. Não era juventude de principiante, ele já era consagrado. E eu era ouvinte, porque eu comecei no rádio muito depois do Zé. Não que exista uma diferença tão grande de idade, acho que a nossa diferença de idade é de 7 ou 8 anos no máximo. Mas eu queria que você falasse, Zé, do Clube do Rei, desse assim, um perfil de como era o programa, de como era o público, de qual que era exatamente aquele momento seu, e o que o programa transmitia, né? E também a Ronda da Cidade. São 2 programas que me marcaram como ouvinte, né, o Zé Arnaldo. E aí, Perfeito. Deus me concedeu a honra de ser colega de trabalho do Zé Arnaldo. Eu era fã e depois trabalhei com o Zé Arnaldo. Isso é para poucos. É uma felicidade muito grande. E eu queria que você falasse para os mais jovens como era isso. Olha, primeiro a gente tem que dizer o seguinte, né? A época do Clube do Rei, eu fiz o Clube do Rei na Rádio Cultura, 1390, hoje retransmite a CBN em AM. Aquela época que eu fazia esse programa, Campinas tinha 3 rádios. No AM, tinha a Rádio Cultura, a Rádio Educadora e a Rádio Brasil. A Edu conhece bem também. Então, a nossa audiência, uma Campinas inteira, tinha 3 rádios. Imagina o tamanho da audiência que cada programa pudesse ter. O Clube do Rei era um programa matinal, eu atendia cartas que pediam músicas, né? Era assim, pessoas tinham que levar a carta nas rádios, era um trabalho imenso, não tem nada de e-mail. Era assim, cada música que chegava lá tinha 30 pedidos, 40 pedidos de carta, era um negócio impressionante, o Clube do Rei. Mas o Clube do Rei era um programa que veio da rede. Muitas rádios tiveram esse modelo de programa, que é tocar a música do Roberto Carlos daquela época, que era chover no molhado, né? Não tinha erro. Com esse cenário que eu disse aqui, tocando música do Roberto Carlos, é um negócio impressionante. Já a Ronda da Cidade, eu fiz na Rádio Central. Eu fui para lá em 82, não fui para fazer a Ronda da Cidade, fui para participar dos programas esportivos e tinha um programa musical também. No final, muda daqui, muda dali, muda daqui, muda dali. Eu já fazia a programação musical da Rádio Cultura, fazia também a programação musical da Rádio Difusora, que hoje é a CBN em FM. Fui para a Rádio Central para fazer esporte e um programa musical. No final, mexe para cá, mexe para lá. Eu acabei fazendo também a programação musical da rádio e acabei entrando no jornalismo também. Ronda da Cidade era um programa que ia das 2 às 4 e tinha muita audiência por vários motivos, né? A rádio já estava pegando, o nível de músicas lá dava para se fazer um nível interessante, e nós tínhamos lá, durante 5, 10 minutos, às 2h30 da tarde,
A Hora do Bicho. Não sei se é que a gente chamava Hora do Bicho, mas o Paulo Pedro da Silva Nan ia lá e ficava com a gente ali durante uns 5, 10 minutos, onde ele dava, por incrível que pareça, né? Ele não falava lá no bicho, falava, não sei, os números da sorte, coisas do tipo. O bicho, dava lá os números do bicho e tal. Então, eu imagino que juntava-se a audiência residual da rádio com mais essa atração, que naquela época já era contravenção, mas que todo mundo jogava, não tinha essa infinidade de jogos oficiais que nós temos hoje. Então, aquilo foi muito legal, teve muita audiência também, e eu fiquei na Rádio Central por torno de 20 anos, 22 anos. Estava tão ruim que eu fiquei 22 anos. Foi assim, mas lá na Rádio Cultura, musicalmente falando, eu fiz outros programas também, fiz um programa que não começou comigo, era um programa do Galinha com o Sérgio Batista, Campinas Rede Parede, também foi muito sucesso. Aquelas músicas, né? A gente, no rádio, para sobreviver de rádio, você tem que fazer muita coisa dentro de uma rádio. Tem que fazer 3, 4, 5 coisas para poder juntar um pouquinho de cada e fazer um salário pelo menos digno. Mas foi uma alegria muito grande, né? Embora laboriosa. Nunca trabalhei para me festejar em rádio. Trabalhei sempre para me sustentar. Essa que foi a grande realidade da minha vida. Falou, Tigrão? Perfeito, Zé, perfeito. Olha, enquanto... Falou e disse, Edu. Diga lá. Eu era ouvinte, porque como o Zé falou, não tinha FM, não tinha outras rádios, né? Apareceu a quarta rádio quando veio a Rádio Central, acho que é 1980. Aliás, eu comecei lá. Mas o Zé tinha uma qualidade muito grande para fazer as coisas. Então, tudo que ele fazia bem feito. E se você me permite, Edu, tem muita gente na fila aí. Infelizmente, o sinal de internet do Zé está dando uma pipocadinha, mas está dando para a gente captar aí a essência, o conteúdo. E eu queria que você falasse, já que você falou de Rádio Central, que você foi para lá em 82, como era para você apresentar um programa de notícia, um rádio jornal, fazendo um ping-pong com máquina Olivetti que datilografava aquelas laudas, você no microfone e o palhaço Tadeu Marcos no outro. Foi uma das melhores fases que eu tive ali. Desculpa estar falhando, viu? Eu estou falando pelo computador. Agora não vai dar tempo de botar em pleno voo, né? Mas o Tadeu Marcos, gente, um abraço para ele também. É mesmo que vocês conhecem, foi político, foi presidente da Câmara, irmão do Jonas Donizete. O Tadeu Marcos é um cidadão muito engraçado. E a gente no microfone, não dá nem para repetir o que acontecia, porque a gente que está lá é que sente a graça. Sabe, ataque de riso, no meio de um jornal falado? E ele tinha ataque de risos e eu tinha também. Eu conseguia segurar um pouquinho mais, mas ele tinha tanto ataque de riso que ele saía do estúdio. E eu ficava falando a minha fala e a fala dele, só que eu também queria rir. Era uma tortura fazer o jornal, mas muito engraçado, viu? Foi um período muito gostoso. Não sei se os ouvintes gostavam, mas nós ali nos divertíamos basicamente com os erros dos outros, né? Quando você vai ler, não tinha aquela leitura prévia e tal. As pessoas erram muito, né? Não falam coisas absurdas que estão lendo e lê errado. E cada vez que alguém lia errado, era uma coisa impressionante. Muito gostoso, viu? Muito gostoso. Tadeu depois foi vereador, né? Presidente da Câmara, chefe do gabinete. Acho que ele está até agora trabalhando em alguma coisa no municipal. Aí. Nunca mais me encontrei com o Tadeu, mas é um grande cara, pode ter certeza. Ele e seu Chevette desbotado. Ele tinha um Chevette, né, Tigrão? Um Chevette que tomou todo sol, que não tinha mais cor. O que eu empurrei, aquele Chevette... O que eu empurrei aquele Chevette lá no Vida Dura, quando acabava a bateria, foi uma grandeza. Ô Zé, você estava na rádio com o Clóvis Pereira, quando o Clóvis Pereira fez o roteiro musical. Escolheu lá o repertório e tocou pro Pedro Azevedo a relação. E a primeira música era Teu Cabelo Não Nega a Mulata. E o Pedro Azevedo e o Clóvis Pereira, outro
que já nos deixou e faz muita falta, fui muito amigo do Clóvis, o palhaço no sentido mais lindo da palavra, do substantivo, ele não colocou acentos, ele não acentuou, não colocou vírgula, não pôs nada. E aí o Pedro Azevedo, filho, né, do eterno Monsenhor Geraldo Azevedo, filho não, irmão. E aí o Clóvis Pereira botou lá, o teu cabelo não nega mulher, mas sem acentos, em nada. E aí o Pedro Azevedo, com aquele vozeirão, foi lá e disse assim: Edu, o seu cabelo não nega mulata. Você estava lá nessa época, Zé? Olha, o Tigrão, eu estava assim, mas não foi bem ele, não foi na Rádio Central que aconteceu. Segundo o Clóvis falava, teria acontecido na Rádio Educadora. Ele contava. Foi aqui, então. E o Pedro Azevedo, porque na Rádio Central era o Walter Clark que fazia a programação musical. Depois, quando ele saiu, eu assumi toda a programação. Não fui para isso, não. O Walter Clark, acho que até hoje pensa que eu fui lá para ser programador musical. Jamais, meu Deus. Esse era mais um dos subempregos que a gente tinha dentro do emprego, que me chamaram lá para fazer. E aí o Clóvis contava que o teu cabelo não nega, né? O teu cabelo não nega. O Pedro Azevedo falou, o teu cabelo não nega. E tem mais uma que ele falou, tinha também, naquela época, isso aí, acho que é gozação, né? Ele falava tinha um disco que era Dois Patinhos, músicas que o cantor imitava a voz de pato, ficava engraçado, né? Mas chamava Dois Gatinhos no Forró. Dois Patinhos no Forró. E aí, segundo ele, o Pedro Azevedo disse assim, agora com dois patinhos no forro, tal música. O Clóvis era um cidadão muito engraçado, né? Engraçado. Sobre ele, eu acho que tem alguma coisa que ele tocava no baile de carnaval, e aí ele fazia também pelo horário um horário na Rádio Central ali que ele tinha que fazer como locutor. É interessante que ele dormia ali sentado 15 minutos, ficava bom. Passava a noite toda tocando, chegava lá, dormia 15 minutos, ficava bom para tocar mais, o dia inteiro de novo e a noite de novo. Era um fenômeno, viu? Infelizmente nos deixou muito Fenômeno. Uma vez eu fui fazer um jogo escalado por você em Novo Horizonte, Guarani Novo Horizontino. Ele tinha tocado a noite inteira. E aí nós fomos para Novo Horizonte e falou, Clóvis, como é que você vai narrar essa desgraça aí? Não, deixa comigo, tal, tô bem. Aí a gente tava passando em Americana, ali do lado da Praia Azul, na Via Anhanguera. Ele falou, você pode parar um pouquinho naquele posto ali? Não, mas tô com o tanque cheio, pô, dá para ir voltar. Eu tava indo com o meu carro, pra você ter uma ideia. Uma ideia como é que era a estrutura. O carro comentarista levando a equipe. Eu falei, o que você quer fazer, xixi? Ele falou, não, para 2 minutos que eu vou me preparar pro jogo. Eu falei, pô, mas nós estamos em Americana. Indo para Novo Horizonte, tem mais 300 quilômetros pela frente. Aí encostei, tá bom, Clóvis, tá bom. Encostei ele como se fosse assim um androide, um robô que desliga uma chavinha e ele para de funcionar. Ele falou, só 2 minutos, você me chama daqui a 2 minutos? Ele jogou a cabeça para trás assim, dormiu, deu 2 minutos, eu acordei, ele falou, pode ir, tô novo. Você falou de 15, ele me pediu 2. Falou, Clóvis, você não é desse planeta aqui. Clóvis que era de Caconde, ali na divisa, né? De São Paulo e Minas Gerais. Mas, Edu, se eu for ficar conversando com o Zé aqui, por exemplo, vou fazer só mais uma. Quando o Nan saía da Rádio Central na Lusitana 717, e o Zé Arnaldo morava com a sua família, com seus filhos pequenos, no mesmo prédio. O Zé morava, a rádio era no térreo e tinha um prédio residencial em cima. E o Zé morava lá. Então o Zé descia de pijama, de bermuda para fazer os programas e mas é que estava certo, né? Ele estava na casa dele, pô. E aí o Nan chegava, aquela picada dele e tal, e terminava os números da sorte, que era uma audiência mas absurda, estrondosa. E aí o Nan descia ali a Sacramento, eu acho que é aquela rua, chegava ali até... Não é Sacramento, não. É Lusitano.
Não, a Lusitana, mas aqui cruzava com a Lusitana na frente da igreja ali. Como é que chama aquela rua? Cônigo Cipião, né? Cônigo Cipião. Ele descia Cônigo Cipião, Barão de Jaguar, ele virava à direita, tava a cidade inteira que tinha apostado ouvindo, e aí ele ia para o Mercadinho Campineiro, que tá aberto até hoje. Aliás, é muito romântico, eu passei lá outro dia, e o Onan ia fazer a coleta das permutas do jabá que ele fazia, né? Fazia a ele feira morava ali, na né? Conceição, que era um pouquinho abaixo, aí ele ia lá, guardava tudo, e um dia eu vi o Zé falar para ele: Onan, mas você faz essa coleta toda aí, não divide nada com ninguém? Aí ele falou assim: a coisa tá braba, Zé. Ele fazia coleta, todo quanto é banquinho ali, ele já apontava uma piada e levava um pouco. Aliás, o Dan mora ainda no mesmo lugar, os amigos dele fizeram junto com ele ali, trabalho grande, reformou todo o apartamento, tá doente, mas tá vivendo melhor do que estava vivendo algum tempo atrás. Era um grande... Ele também não fazia o Fala Galera na torcida aí, né? Ele conseguia ficar no meio do povo aí, nunca ninguém agrediu, não. Hoje tá quase impossível fazer Fala Galera, né? Ele fazia o repórter você tem que da ficar galera. em determinados locais, senão você acaba apanhando. Mas enfim, ele fazia o repórter da galera, e aí ele falava assim: um grande abraço pros Grino e pôs Ponte Pretano. Hoje eu estou super contentíssimo. Escuta, Super Zé, segura aí, ô Tigrão, segura que é o seguinte, hein? Eu tenho que dar um recado aqui do Iga Atacado e já eu vou falar quantos derbys o Zé Arnaldo fez no rádio. É um número aproximado, hein? O Batista hoje vai fazer 51. Quantos derbys o Zé Arnaldo fez no rádio? É um número aproximado, vou falar já, tá bom? Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Visite a mega loja e confira as ofertas especiais. E hoje também tem hortifruti. Sim, hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos e selecionados, valendo somente neste sábado e domingo. Confira as ofertas sensacionais do hortifruti. Cebola nacional, R$ 3,49 o quilo. Caqui, bandeja, 600 gramas, R$ 4,39. Maracujá azedo, R$ 4,98 o quilo. Batata doce rosada, R$ 3,98 o quilo. Você tem até amanhã para aproveitar essas e muitas outras ofertas do Hortifruti Iga. Somente hoje, dia 19, até as 22 horas e amanhã, domingo, até as 18 horas. Pague com cartão alimentação, são várias bandeiras e também tem muitas outras opções de pagamento, hein? Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Acesse o site iga.com.br e conheça todas as novidades que o Iga tem para você. É isso aí, Iga Atacado. Olha, eu vou deixar esse número para depois, porque eu lembrei que Gleger Zorzinho quer também cumprimentar o Super Zé também. Fala aí, Zorzinho. Entre na roda, tá aí o Super Zé conosco, Zorzinho. Um abraço, boa tarde. Tudo bem, né, Edu? Eu pensei que você tinha esquecido de mim aqui. Não, viu? Jamais. O que é isso? Tô brincando. Prazer estar falando contigo. Uma boa tarde a todos. Boa tarde ao Zé Arnaldo. Pô, estive com o Zé há poucos dias atrás aí. Referência, né? Eu me lembro quando chegava aí para os programas, eu ia até um pouco mais cedo. Chegava ali nos corredores da Bandeirantes, o Zé sentado ali no banco, lendo o jornal, né? E sempre aquela aula, aqueles minutos que antecediam o programa, sempre aquele bate-papo, sempre um prazer, viu, Zé? Saudade do amigo. Espero, né, que possa estar voltando o mais rápido possível aí, no nosso convívio. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu vi que lá no começo, né, o Zé estava falando sobre a questão dos times, né, que precisa de uma revolução. Eu concordo, viu, Zé? Agora eu queria saber o seguinte: o Guarani Ponte sempre revelou muitos jogadores, né? Essa era a tônica dos times de Campinas. E hoje a gente não vê mais isso, né, Zé? Eu queria saber o seguinte: você acha que a modernidade, como diz aí, você acha que tem atrapalhado os times de Campinas, Zé? Boa tarde, viu? Um prazer estar falando contigo. Olha, como diz o Belchior, Elis Regina cantava muito bem, o novo sempre vem. O novo sempre vem. O novo veio. E os nossos times, e a grande maioria, não estava acompanhando.
a gente vê aqui, eu vejo com bons olhos, porque o sistema que nós estamos vivendo aqui está furado. Veja o Botafogo, arrumou um parceiro milionário americano, o Cruzeiro teve que se salvar lá com o Ronaldo Fenômeno, deve $1 bilhão. Esse é um caminho, é o único, é a solução da lavoura. Não, alguém vai dar errado, outros já fizeram, deu tudo errado. Mas nós ficarmos nesse negócio de clube, onde teve-se de renda, um pouquinho da televisão, não temos mais competitividade, meus amigos. Não tem. Eu vejo aqui jogadores que a Ponte Preta perdeu para esse campeonato. Ivan, Moisés, já teve que dar, quase que de graça, porque era do empresário. O Ivan, o dono lá, os empresários já foram tirando parte. O Guarani perde véspera de campeonato da avó, um pouco antes, né? Perde o Bidu, véspera de estrear. Deixa embora o Regis. O time já estava ajeitado para esse tipo de campeonato, já estava bem entrosado. Tem que perder. Então, nesse nível aí, o que nós vamos fazer? Por isso que eu perdoo os técnicos. Eles são vítimas tanto quanto os torcedores, quanto os jogadores e como nós da imprensa. É por aí, viu, Gleger? Um grande abraço para você. Pois é, receba também o carinho aqui dos nossos ouvintes, se manifestando pelo WhatsApp também aqui. Deixa eu ver aqui. Está aqui o Paulo do Village, que morava no Village aqui em Campinas, agora está na Paraíba. Edu, o Zé Arnaldo faz muita falta ao rádio, ele sempre foi o fiel da balança. Um grande abraço a ele. O Zé faz muita falta, uma imensa falta. É o Márcio Mazon mandando aqui para você um grande abraço. É Masson, né? Márcio Masson. Edu, envie um grande abraço ao Zé, um profissional espetacular, ímpar. Deixa eu ver aqui, não colocou o nome, mas é o final 622, né? Como é que é? Hashtag Somos Todos Zé Arnaldo. Que beleza, hein? Sensacional. Edu, verifica com o Batista, após ele contratar o Zé e o Carlos Karsug para fazer uma dobradinha. É o Pereirinha da Padre Anchieta, nosso muito obrigado. E vários outros aqui também. E contando rapidamente aqui, seu Zé Arnaldo, atenção, os tambores rufando. Tem os nossos tambores aí. Quantos derbys o Zé Arnaldo fez? Aproximadamente desde 71. Não tem os tambores rufando? Brrr, aquela expectativa. Zé, eu contei aqui, mais ou menos, o Batista vai fazer 51. E você fez, salvo engano, um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais 77 derbys no rádio. 77. Recorde absoluto, com certeza, na história do rádio esportivo, sem dúvida nenhuma. 77, parabéns, José. Você é digno de ser convidado para todos os momentos, inclusive o derby, sem dúvida, Zé. Obrigado, Edu. Olha, é uma satisfação muito grande. Só queria dizer para os ouvintes o seguinte: nós gostamos muito de rádio, gostamos muito do derby, mas para nós, cronistas esportivos, radialistas principalmente, significa muito trabalho. Então a gente tem que gostar. Se não gostar, fala, vou passar o dia inteiro aí, e não sei o quê. Eu adorava tudo isso aí. Comendo pizza na hora do almoço, vindo lá do Zé do Grau, de algum outro local. E toca, e sai um pouquinho, come, toma uma água, enfim. Era o dia todo, precisa gostar. Eu sempre gostei. Por isso que trabalhei mais de 50 anos no rádio. Podendo ter me aposentado, podendo ter parado. Precisa ter amor. Eu trabalhava com muito amor. Gente, acho que eu estou me terminando por aqui, é isso aí, né? Zé, mas a gente agradece demais a sua participação. Muito obrigado, Zé. Fique com Deus. E você está sempre no nosso coração. A gente está sempre se falando, isso é muito importante. Para você, um ótimo final de semana. Super Zé, obrigado, viu? Obrigado, Edu. Vamos ver um derby hoje, né? Eu vou acompanhar o trabalho de vocês. Não tenho muita esperança da qualidade. Em termos de qualidade, eu não tenho nenhuma esperança, né? Na verdade, acho que vai dar empate. Um abraço para todos. Boa jornada. Muito obrigado, grande Zé. Muito obrigado mesmo, hein? Pessoal, tem mais convidados até nossa longo concentração de hoje. Vamos até às 19h45. 19h45 é isso? 19h45. Tem muita gente aqui para falar com a gente também. E a gente agradece a participação de todos pelo WhatsApp, a manifestação e o carinho aí para com o nosso Super Zé. Antônio Lupe, vamos lá, Lupe. Mais um destaque da ponte aqui.
O Lupe, tá no intervalo o jogo do Palmeiras? Tá no intervalo, o jogo do Palmeiras tá ganhando de 1-0, é isso? Palmeiras vence 1-0 o Santo André. Foi gol de pênalti, Lupe, é isso? Você estava acompanhando o jogo aí? Sim. Gol de pênalti do Rafael Veiga, né? Intervalo, Palmeiras 1, Santo André 0. Destaque da Ponte, mais um. Ô, Lupe, alguma novidade? Não, Edu, por enquanto aguardando aí a saída da Ponte Preta do hotel. Isso deve acontecer um pouquinho mais tarde, né? Por volta das 6 horas. E a expectativa é essa para a divulgação da escalação, Edu. Marcos Luiz, repita a novidade do Guarani. Problema de Covid, Marquinhos. Ô, Edu, aquilo que a gente disse pro ouvinte da Rádio Bandeirantes há pouco, né, Edu? A situação do Venuto, que a informação teria treinado como titular, e depois à noite ele acabou postando aí nas redes sociais que estava com Covid, então é uma opção que está descartada pelo técnico Daniel Paulista. O Silas também está com Covid, mas o Silas é aquela velha história, né, Edu? Aliás, uma incógnita até agora, né? O Silas chegou, condicionamento físico, se machucou e agora está com Covid. Não sei nem se será, falar para você, não sei nem se será aproveitado no campeonato, mas vamos aguardar. E aí, Edu, existe a possibilidade da saída de um volante para a entrada de mais um atacante. Enfim, estamos aguardando, Edu Pinheiro. Muito bem, meus amigos, mais um convidado chegando. São 17h01. Ele foi revelado pela Ponte, foi bicampeão da Copa São Paulo pela Ponte. Da Ponte jogou nos anos 80, né? Depois jogou em vários outros clubes, jogou no Santos e tal. E teve uma outra passagem muito interessante pela Ponte como técnico, onde foi vice-campeão paulista em 2008 e retornou depois em 2009, né? O Sérgio Guedes conosco, participou de derby como jogador e como treinador também. Muito obrigado pela participação, Sérgio Guedes. Você que... estava esquecendo aqui, eu tenho anotado aqui, me passou aqui o Stefan Campineiro. Você, como goleiro, é o 4º goleiro que mais atuou com a camisa da Ponte. Em primeiro, o Carlos Ganso, 437 jogos. Em segundo, Aranha, 209. Terceiro, Brigatti, 202. E depois você, Sérgio Guedes, com 183 jogos. Jogou de 84 até 89. Um abraço, Sérgio Guedes. Tudo bem com você? Um abraço. É um prazer muito grande estar falando com vocês. A gente tem uma história bacana que começou exatamente aí em Campinas, como treinador logo depois. É sempre muito bom, né? Campinas hoje vive um dia especial, né? A gente sabe que é o derby, a importância, a relevância que tem. É sempre muito bom a gente estar relembrando esse nosso passado de atleta e de técnico. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, Sérgio Guedes, eu vou passar a bola aqui para o nosso comentarista. Nós temos 3 comentaristas, né? O Tigrão, que você conhece bem, o Tigrão. O CH, que você também conhece bem também, CH de Jundiaí, né? Mas eu vou começar com um especialista de goleiro para goleiro. O Gleger Zorzin, ex-goleiro do Guarani, que você conhece também, do Corinthians e tal, um papo inicial de goleiro para goleiro, né? E também o Gleger foi treineiro também na China, mas foi de treineiro para treineiro também, né? Esse papo, o nosso papo inicial aqui. Zorzinho, vamos lá, Sérgio Guedes na sua escuta. Bom, Edu, primeiro mandar um grande abraço, né? O Sérgio Guedes sempre foi uma referência. Eu me recordo quando iniciava minha carreira, né? E o Sérgio sempre foi uma referência para todos nós naquela época. Dar um grande abraço para você, Sérgio. Prazer em estar falando contigo. E assim, né? Depois como treinador também, galgando coisas importantes na carreira, fazendo um excelente trabalho, um trabalho muito respeitado nos clubes que passa. Eu assim, né, Edu, para falar do Sérgio, até não tem nem argumento, né? Porque o cara foi um baita de um goleiro, seleção brasileira, defenderam grandes clubes. E assim, né, Sérgio, eu estava inclusive falando agora com o Zé Arnaldo sobre a questão de revelar jogadores dos times de Campinas, né? A gente percebe que na época, até na minha época, inclusive, um pouco depois da sua, né, os times de Campinas sempre revelando grandes jogadores, revelando inclusive goleiros, né? As duas equipes sempre teve esse DNA de revelar goleiros. Eu queria que você falasse um pouco, né, Sérgio, o que você acha que está faltando para que os clubes, principalmente os de Campinas, voltem, né, naquela tradição de revelar craques, revelar jogadores. Você acha que falta um pouco de coragem para os técnicos em investir na garotada, em ter coragem realmente para colocar para jogar, até pela instabilidade
né, que os treinadores têm hoje no Brasil, perde 2, 3 jogos, já é mandado embora. Você acha que isso pesa um pouco, Sergião, na hora de você lançar um talento, de você lançar um menino da base? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Greg. É um prazer falar com você também, irmão. Te agradeço as suas palavras. Também tem, não sei se você sabe, eu acho que não, mas você teve para estar sob o meu comando, né, mais no fim da tua carreira. O que eu vejo disso, Greg? Eu acho que é difícil, é assunto longo, né? Eu acho que essa lei do passe, especificamente, ela precisa ser revista, ou já precisou ser revista há muito tempo. Porque você tirou a autonomia do clube e deu para terceiros. Não deu para o clube, você deu para terceiros, né? Então, eu acho que esse é um processo inicial a ser muito debatido, revisto. Eu acho que, como você bem colocou, eu acho que a história dos times de Campinas e de alguns do interior, elas estão ligadas muito à espelho, à imagem e semelhança, né? Nós tínhamos referência jogando no nosso lugar quando a gente jogava na divisão de base. Você perdeu essa identidade, né? Os clubes de Campinas perderam a identidade. Por qual razão? Eu não sei se abriu mão ou deixou de acreditar nessa formação, nessa transição. Eu acho que agregou muitos interesses por trás disso tudo, né? Às vezes o jogador, ele é conduzido, criado para ele não querer jogar na Ponte Guarani. Ele quer jogar no Bayern. Mas ele talvez não está pronto para jogar numa equipe menor. E ele começa a vislumbrar alguma coisa. E o processo, o sistema, o interesse, o que cerca, acaba de verdade não direcionando, não priorizando o processo. Eu acho que esse é um processo a ser revisto. Principalmente para os times de Campinas, né? Porque o tempo provou que nos seus melhores dias estavam ligados a isso. Então talvez esse seja algo a ser muito bem revisto, repensado, mas os clubes precisam ter segurança para fazer esse processo, né? O garoto joga uma divisão de base, um juvenil, e antes mesmo de fazer o seu primeiro contrato, ele começa a ser sediado e ele pressiona o clube, né? O clube acaba sendo refém. Porque você faz contrato com 30 jogadores e 3, 4 de verdade viram. Antigamente você tinha uma regra maior. Então é algo que precisa ser revisto. A gente que trabalha o Vigiano no interior há algum tempo aí, eu tenho meio que convicção do que eu estou falando, porque a gente vê isso em todos os lugares. Os clubes acabam perdendo o interesse de fazer porque ele é dominado pelo processo, pelo sistema, né? Ele é engolido pelo sistema, pelos interesses, pelo poder aquisitivo. É uma coisa a ser discutida, mas eu concordo contigo. Acho que você tem toda a razão, acho que você deve falar muito disso, porque você viveu também essa história no Guarani, mas é um processo que precisa ser de verdade reconsiderado, porque o nosso futebol está sem diretriz, está sem caminhos, a não ser a realização pessoal, individual, momentânea, circunstancial. Enquanto isso não for revisto, eu acho que a tendência é acontecer o que o futebol hoje nos passa, com a mesma paixão, mesmo sentimento, mas com uma representação um pouco mais pobre. Estamos conversando com o Sérgio Guedes, ex-goleiro e ex-treinador da Ponte, né? Hoje treinador do Água Santa. Vamos lá, oi CH, sua pergunta aí ao Sérgio Guedes. Bom demais estar falando com o Sérgio, está trilhando já faz muito tempo, se eu não estou enganado, já é treinador há mais de 15 anos, com grandes trabalhos, um cara que eu respeito muito, já respeitava como jogador e agora respeito muito como treinador. E eu vou pegar um gancho das suas respostas aí, Sérgio, para lhe fazer uma pergunta, porque eu acho que você tem conhecimento suficiente para poder responder essa pergunta e tirar a dúvida de muita gente, né? Como é que é a relação hoje, jogador, treinador, treinador, jogador? Tá mais difícil para comandar esses jogadores super mimados que você convive todo dia? Eu não estou falando do Água Santa. Durante todo esse tempo como treinador, um abraço para você, Sérgio. Um abraço para você, Tony. Sempre legal te ouvir. Pois é, mas olha aí. É mais difícil. Mas é mais difícil para quem ainda não tem um rótulo, sabe? Às vezes é respeitado o cartel do jogador, não significa que ele tem, né? Quando ele se transforma em treinador, significa que isso se traduz em conhecimento, né? Essa transposição que hoje milita no nosso cenário de treinadores formados, né? Os chamados teóricos e os práticos, enquanto não houver um entendimento, a junção disso, um respeito em cima disso, você cria sempre dificultador. Porque na formação do jogador, o cara que vivenciou, é evidente que ele tem um feeling melhor. Mas eu acho que o cara,
que é o teórico que gosta, que introduz o trabalho, o treinamento, a dinâmica, ele precisa entender o que o teórico, o que o cara que vivenciou o prático, e casar esse trabalho para que essa sustentação ganhe um alicerce legal e você forme um bom jogador. Em relação a isso, na verdade, ele é incomodado por aquilo que cerca o menino. Porque os pais, hoje no futebol, né, moderno, ele começa a vislumbrar uma independência financeira, o meu filho vai jogar, e é uma gama muito pequena de jogador que de verdade tem esse êxito. A minoria fica no caminho. E porque hoje a minoria também dá certo? Porque esse caminho é interrompido por essas razões todas que eu acabei de dizer, eu acho que vocês também têm um pouco de entendimento de estudo, e você não forma bem o jogador. Eu me atrevo a dizer que o Neymar deve ser muito melhor do que ele foi. Por tudo isso que a gente está dizendo agora, ele é limitado, porque é o mimo, porque é o ego, porque é o mundo que cerca, o social que cerca o atleta. Eu acho que o atleta ele deixou de ser atleta. Hoje ele é quase, no Brasil, né? Ele é quase uma celebridade quando ele começa a ser bem sucedido, e ele esquece daquilo que sustentou para ele chegar onde ele chegou, né? E limita ele esse processo. E ele se satisfaz com um pouco, porque o que cerca ele quer se usufruir do momento, até surgir um próximo. Então eu acho que esses valores eles precisam ser ajustados, porque você tem que ouvir essas pessoas que viveram a época brilhante. No caso específico de Guarani e Ponte Preta, os caras que tiveram história, eles estão em Campinas, indicaram um Zenon, esses caras precisam palestrar, eles precisam estar dentro dos clubes de futebol, porque os meninos não ouvem esses caras, eles ouvem o que está moderno, né? Ele tem um celular bacana, ele tem sobrancelha, ele tem uma chuteira bonita, mas ele não sabe jogar futebol porque não ensinam a jogar futebol. Ele aprende por si só. Antigamente, os campos de várzea, o jogador ele já era maturado nesse processo todo. Não, hoje ele é de verdade fabricado. Então, essa fábrica precisa ter pessoas capacitadas e influentes para direcionar um trabalho. Porque mesmo que os outros não façam isso, mas a tua entidade, você tem hoje uma legislação que te protege, de alguma forma te protege. Então, assim, lá é assim, mas aqui é diferente. E aí você consegue, de repente, construir uma melhor relação, né? Mas, poxa, não tem como você fugir desse risco, principalmente o treinador brasileiro, né? Porque o europeu que está aqui dentro, ele tem uma garantia, ele tem a proteção e ele tem, normalmente, um orçamento maior. Quase todos os que chegam aqui, eles estão num clube que tem um orçamento 10, 20 vezes mais do que o brasileiro, pelo menos na sua maioria, né? Com algumas exceções. Então, essa relação ela é muito desgastada por esse interesse todo. Então, enquanto você, de verdade, não ter alguém na direção, porque os dirigentes, talvez a única parte disso tudo que não tem informação é quem dirige. E são os maiores responsáveis para escolher, para contratar, para demitir, para direcionar um trabalho. Então, enquanto você não tiver esse entendimento, não necessariamente você tem que ser um ex-jogador, tá? O ex-jogador, ele tem a experiência, mas um bom gestor, um entendimento, ele consegue de verdade direcionar esse processo todo confiando ou delegando no momento certo para essas pessoas fazerem as coisas acontecerem. E aí o treinador é um pouco mais respaldado para de verdade se preocupar só com a formação. Eu me lembro de Ponte Preta, eu tive Milton dos Santos do meu lado, muito tempo. Uma referência maior do que essa, uma pessoa que mostrava o caminho, nos cobrava, nos apertava, e eu tinha espelho, tinha o Carlos como goleiro. Então é um processo que conspirou para que eu pudesse, eu pelo menos tivesse a chance de ser bem sucedido. Eu acho que os times de Campinas têm tamanho e história para reviver isso. Agora, esse processo, esse entendimento, essas pessoas, elas só precisam ser bem escolhidas e terem autonomia, e serem cobradas também por isso, né? Não é só estou lá, faça o que eu quero, não. Tenta, conversa, direcione, construa, talvez um alicerce, talvez ele não vai ser a fábrica não vai ser tão bonita como era, né? Mas ela vai ser qualificada, ela vai ser bem formada, e aí você pontua a contratação. Você não precisa contratar, a ponto não precisa contratar um goleiro mais, um BR, né? Você precisa contratar talvez o cara que decida, ou a cereja do bolo, se você não conseguir sustentar essa cereja do bolo por muito tempo. Mas o que abastece o clube, eu acho que é exatamente esse entendimento, e se os treinadores não tiverem um respaldo, a retaguarda para fazer, para enfrentar um momento de dificuldade, né? Óbvio que às vezes você ganha e também não está bom, mas às vezes perdeu, ninguém mais serve. Então eu acho que uma junção desse processo todo, eu tive em alguns lugares com essa autonomia, eu tive em Rio Claro, em Santos, com essa autonomia, e os clubes ganhavam, apesar de tudo, queira ou não, vendiam jogadores. Eu joguei uma Série 3, uma Série 2,
e os times que eu estava vendiam o jogador para Portugal. Por quê? Porque eram bem formados, porque lá eles estavam simplesmente para crescerem profissionalmente sobre o olhar de pessoas que queriam muito mais formá-los do que transformar aquilo em espécie, em dinheiro, para pessoal ou para o clube. Então, quando você inverte esses valores, você cria dificuldade e estabilidade para todo mundo, né? Porque a qualidade de verdade hoje não é tão boa como essa. Opa, muito bem. Sérgio Guedes, hein? Conversando com a gente, é Sérgio Guedes. Vamos lá, Tigrão. Só pergunta ao Sérgio Guedes, que na Ponte era técnico do Sub-20 em 2007. Era a final da Série B. Aí o Paulo Comeri saiu, né? A Ponte sem chance de subir. E o Sérgio Guedes assumiu a Ponte interinamente por enquanto contra o Remo, lá em Belém, no dia 24 de novembro de 2007. A Ponte ganhou de 1-0 o gol de Léo Mineiro. Aí terminou 2007, vira 2008, Sérgio Guedes efetivado e começa aquela campanha sensacional no Paulistão. Conosco, Sérgio Guedes, Tigrão. É sempre bom falar com o Sérgio, muito articulado, muito ponderado em tudo aquilo que fala, né? Muito preparado, já no alto aí da maturidade dos seus 60 anos. Sérgio que foi bicampeão pela Ponte da Taça São Paulo, 81, 82, você vê, né? Eram uns meninos e hoje ele e os seus companheiros de época já são sessentões e é muito bom ouvir o Sérgio. E hoje, Sérgio, a gente tá vivendo um dia especial aqui, como você sabe, que é o derby, é o grande acontecimento esportivo, talvez o maior evento esportivo do interior do Brasil. E os times chegam mal, chegam capengando, chegam aí, né, muito próximos de zona de rebaixamento, e fala-se que quem perder vai perder o treinador, muito diferente de uma época de ouro do futebol de Campinas, tanto da Ponte quanto do Guarani. E como a gente está falando de derby, você falou aí de 84, eu acho que você estava num famoso derby, defendendo o gol da Ponte, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, quando o Dicá estava 45 dias sem jogar e sem treinar, estava completamente fora de peso. Aliás, sempre teve um probleminha com a balança, né? Uma tendência para ganhar peso. E a Ponte escondeu as 7 chaves, escalou o Carlos Silva. O treinador era o Carbone. Carlos Silva, que veio lá do 15 de Jaú. Aliás, muito bom jogador. Teve no Santos também e outros clubes. E aí, de repente, não mais que de repente, o ônibus da Ponte chegou e o Dicá não foi na delegação. Diz a lenda que ele teria ido com a perua do staff, com a Kombi, que leva, diz a lenda, hein? Que leva o material, as camisas e tal, tudo que é negócio do departamento médico, né? E ele teria entrado lá de óculos escuros, de calça jeans, de boné e tal, como se fosse alguém do staff. E aí, quando o time subiu, sobe lá um cidadão com a silhueta não muito comum para jogador de futebol profissional. E em 2 lances ele decidiu o jogo, a Ponte fez 2-0, depois tomou um gol, mas ganhou por 2-1. O técnico da Ponte era Carbone, técnico do Guarani era Carlos Alberto Silva. E, infelizmente, os dois já nos deixaram. Pergunto primeiro, você estava nessa daí, era você o goleiro, né, Sérgio? Sempre bom falar contigo, meu amigo. E já te agradeço, porque quem não sabe, o povo aí de Campinas, Tigrão é meio observador técnico de Sérgio Guedes. Só quando não der certo, parte do erro está com o Tigrão, tá, gente? Eu estava no elenco, eu tinha sido reconduzido, Tigrão, e você é muito bem informado. Isso tudo que você está dizendo é fato. E foi a única vez na minha vida de atleta e treinador que eu vi algo dar certo. Porque você não esconde, né? É um teatro danado, mas você não esconde. Aquele dia de verdade, você relatou já o fato, eu não vou repetir, mas isso aconteceu. Tem até uma história que o Carbone, quando foi no treino, pôs a mão no ombro do Carlos Silva, o Carlos Silva puxou a mão dele, essa vez eu presenciei, como se diz, meu amigo, nós vamos mexer no time. Mas isso de verdade é fato, está acontecendo, sim. E você tocou em 2 nomes importantes na minha vida. Carbone me deu uma oportunidade, uma das pessoas que me deu para jogar. E Carlos Alberto Silva, que ficou ali no Cruzeiro, uma das pessoas que mais foram e serviram como referência. É uma admiração por esse homem absurda, tá? E você vê que naquela época a gente não falava aquilo que os treinadores estão ameaçados. Na verdade, esse assunto nem era abordado, né?
era somente dentro do campo. Qualidade do jogo, rivalidade, paixão, era outra coisa, cara. Eu tenho muita saudade disso, mas eu tenho muitas lembranças disso também. E é verdade isso, em verdade aconteceu. E eu, de cara que a gente, isso eu notei, eu não sei se eu estava no banco, não estava nessa época no banco, mas eu assisti o jogo. A hora que o Dicá entrou no campo, de verdade, foi uma correria por parte do Guarani, porque isso ninguém sabia. E talvez esse momento psicológico do jogo tenha dado uma vantagem boa naquele jogo para a Ponte, que venceu, como você bem falou. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar emoção nessa entrevista aí, Sérgio. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar um gol aqui de 2008, você como técnico, a data é essa, 16 de março de 2008, aquela campanha que levaria a Ponte à final do Paulista. Você coloca Vanderlei no final do jogo, no lugar do Luiz Ricardo, e o Vanderlei marca o 4º gol. Você vai ouvir o gol, vamos ouvir o gol. Depois você vai falar duas coisinhas. Primeiro, a lembrança que você tem desse derby, tá? E outra coisa também. Terminou 2008, Ponte vice-campeã, começa o Brasileiro da Série B, o clima já não estava legal e teve um jogo aqui em Campinas contra o Gama. E a Ponte perdeu de 2-1 e aí você foi demitido. Diz a lenda que você foi demitido por telefone. Mas isso você vai responder já já. Vamos ouvir o gol e depois as suas duas observações desse derby e se você foi demitido realmente por telefone. E o gol do Vanderlei foi esse. O Vanderlei pegou o rebote, partiu em alta velocidade, lançou para Elias, vem pela direita. É 2 contra 2, Elias em cima de Roger Bernardo. Tentou alugar o camisa número 5, tabelou com as canelas do Roger Bernardo, soltou para Fabinho, penetrou, vai para a área, pé direito, cruzou para trás, Vanderlei tocou de cabeça, é gol! Na marca de 43 minutos, etapa final do jogo. Na arrancada pela direita, Elias tocou a bola para Fabinho. Ele penetrou em cima de Roger Bernardo, levou para a linha de fundo, cruzou para trás pelo alto. Vanderlei subiu mergulhando e tocou de cabeça a bola para o fundo da rede. E Vanderlei, olha o que é o destino. Vanderlei muito cobrado pela torcida Ponte Pretana pela ausência dos gols. Pediu hoje em coro a entrada de Vanderlei. Vanderlei faz um gol para entrar na história. Só o futebol é capaz de provocar uma profunda emoção. A emoção do gol, a diferença que faz a diferença. Vanderlei, 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 Vanderlei faz o 4º da macaca. Ele, o autor do gol. Amplia no majestoso. Ponte Preta 4, Guarani 2 e o... Muito bem, 2008, majestoso, público 15.412, a Ponte com Aranha, Eduardo Arroz, César, João Paulo e Fabinho, Deda, Bilica, Elias e Renato Cajá, homem de campo. Depois Marcelo Soares, depois Ricardo Conceição e o Luiz Ricardo, depois Vanderlei. E você como técnico, Guarani com Gisiel, Maranhão, Maxandro, Danilo Silva e Alessandro, Roger Bernardo, Lucas, depois João Paulo, Fabinho Romão e Marcinho, Andrezinho, depois Cris e Henrique. E o técnico Jair Pisserni. A lembrança desse derby, hein, Sérgio Guedes? E se depois, então, na sua demissão, já Ponte disputando a Série B, derrota contra o Gama 2-1, se você realmente foi demitido por telefone. Pois é, rapaz. Primeiro, Tarde Batista, né? Faça-me o favor, né, cara? Muita emoção, né, Guedes? É fraco, não, cara. Olha só, rapaz, eu tenho algumas lembranças mesmo. Quando a gente estava no jogo, nesse jogo de Guarani, tá? Que eu gosto de me lembrar até aí, tá? O resto tem um monte de coisa que me incomoda, a fé do jogador, enfim, assuntos para outra hora.
saí do almoço, cara, eu saí no hotel, a gente ficou em Pindamonhangaba, né? A hora que eu saí no almoço, eu falei, ué, que congestionamento é esse? Aí tinha a fileira da torcida da Ponte chegando agora aqui em Guetá, porra, que lá foi duro mesmo. E aí essa classificação para a final, de verdade, foi uma coisa muito marcante, muito inesquecível. E um outro momento desse é que quando a gente estava tomando calor, a gente fica falando, e aquilo estava muito caloroso, né? Eu lembro o Geraldo, que é meu auxiliar até hoje, vocês conhecem bem, que é irmão dele. Ele falou, a pressão está forte, falei, Geraldo, está forte, mas nós temos que jogar para cima. Ou atrás a gente não vai suportar. Pô, mas é um zagueiro, falei, o zagueiro não vai suportar. Tem que abrir o time. Tem que abrir o time. Pô, mas isso é real, nós temos que abrir o time. E aí acabou acontecendo o gol do Vanderlei, aí que foi brilhante narrado pelo Batista. E eu tenho uma lembrança muito legal disso. Em relação ao derby, que foi outro, né? Que eu acho que a última vez que eu vi de verdade o estádio lotado, inclusive pela torcida do Guarani, que apoiou, né? O futebol de Campinas não é fácil, não sabe? Precisa voltar de verdade a correr na frente, né? E aí foi uma vitória bacana, cara. E nesse jogo também teve um detalhe específico. Eu chamei o Marcelo Soares, falei, Marcelo, a bola está passando, você precisa entrar. Se você não tiver, eu vou te tirar. Não, professor, eu vou fazer. Se você não tiver lá dentro quando a bola passar, eu vou te tirar. Eu me recordo que eu tirei ele rápido depois de novo. E talvez essas ações tenham sido importantes, né? E em relação foi quase isso. Foi quase isso, porque quem de verdade dirigia não teve... E eu acho que a necessidade de não dizer pessoalmente, tá? Eu acho isso muito baixo. Eu acho que a Ponte cuida mal dos seus ídolos, tá? É um sentimento meu, e eu não estou me colocando como ídolo, mas eu tenho na lembrança de muitos pontes pretanos, eu tenho certeza disso. E eu acho que a Ponte cuidou ao longo do tempo muito mal disso. Eu tinha alguns amigos que queriam ir no campo e às vezes eu já não vou, falei, enquanto eu estiver aqui, vocês têm porta aberta. E eu levava alguns desses jogadores para almoçar com a gente, enfim, é uma coisa que eu particularmente gosto muito e dou muito valor, tá? E aí sim, de verdade, efetivamente não pelos dirigentes. Eu fui comunicado e, Sérgio, você me surpreende pela relação, mas eu não fui demitido pela torcida da Ponte Preta. Eu fui demitido pelas pessoas que dirigem a Ponte Preta, diferente, né? Então eu não posso fazer correlação em relação a isso, hipótese alguma. Então eu só tenho boas lembranças e isso de verdade aconteceu, foi uma derrota mesmo pro Grama. Eu acho que o Grama deu 2 chutes no gol, aquele dia de longe, inclusive. Mas está no contexto do futebol, né? Está a história nossa aí, vocês estão me lembrando, me deixando muito emocionado e feliz. É mais ou menos isso, vocês foram muito precisos em tudo aquilo que foi relatado. Eu só tenho que dar a anuência disso e agradecer porque é legal você estar lembrando disso. Você confirmando realmente sua demissão por telefone, depois da passagem de 2008, e emendando aqui, você voltou em novembro de 2009. O Vanderlei Paiva, que era o treineiro, o Vanderlei Paiva era coordenador técnico, é que o Márcio Bittencourt foi mandado embora, e os jogos finais da Série B, quem encarou foi o Vanderlei Paiva. E aí você foi contratado no dia 23 de novembro de 2009, para a temporada 2010. Só que aí é o seguinte, diz a lenda que o Carnieri não queria você, mas a torcida queria. Era o Sérgio Guedes, e aí você foi contratado, né? Eu tenho até a foto, nós estamos no YouTube aqui, o Gil Cleber, tá? Sérgio Guedes volta à Ponte, está aqui a foto do Correio Popular, é de 24 de novembro de 2009, está aqui, ó, né? O Carnieri te apresentando aqui no Salão Nobre Pedro Pinheiro. E aí é o seguinte, enfim, você voltou. Aí você ficou 21 jogos, acabou saindo, até que o Carlos Ganso pegou internamente. O desgaste maior, o Sérgio Guedes, foi na primeira passagem ou foi na segunda? Cara, desgaste emocional de futebol, você tem em qualquer lugar que tem expectativa de ganhar, né? Não é diferente aqui também em Diadema. Você precisa conviver com essa necessidade, é a maneira pela qual as coisas são conduzidas que às vezes não são as ideais. O que você acabou de dizer, né, que você fala, diz a lenda, é fato. Na verdade não era um desejo, e eu tenho um monte de amigos, poderia até citar nomes, mas não vou dizer, que me ligaram e me disseram, Sérgio, não venha. Não venha. É exatamente o que você está dizendo.
Está vindo porque tem uma pressão da arquibancada, está vindo para apagar um incêndio, mas vai tirar de novo, assim que as coisas assentarem. Demorou um pouco para tirar, porque a gente não perdia, né? Ia tirar contra o Corinthians, ganhou, ia tirar contra o Palmeiras, ganhou, e a história que caiu é outra hora, porque aí fez a gente tirar o time da Copa do Brasil para perder. E para perder, para me tirar. Foi esse o processo todo. Mas eu fui avisado por muito pontepretano, tá? Não foi por... Sim. Muita gente com história na ponte, muita gente me ligou e pediu para que eu não voltasse. Eu falei, Sérgio, eu sei como é que você é, a gente gosta e quer você aqui, mas não é a maneira pela qual a direção está se vendo. Isso vai durar pouco. Então, tudo que foi feito eu sabia. Não tem nenhuma coisa de nova. Eu simplesmente achei, como aconteceu, que eu podia prolongar isso. Mas o que você está dizendo é fato, é verdade. Foi exatamente isso que aconteceu. Ô Sérgio, só para encerrar rapidamente aqui, você sabe que nem tudo são flores, né? E a gente não quer cometer nenhuma indelicadeza com o entrevistado, que nem você, um baita entrevistado, amigo nosso e tal. Agora tem que lembrar, seu Edu, o senhor não lembrou o gol que o Sérgio Guedes levou debaixo da perna do Neto? Você pagou isso muitos anos. Um derby no Brinco, 84, o Neto bateu uma falta, bola passou debaixo das suas pernas. Aí quando terminou o derby 2008, você como técnico 4-2, você falou assim do banco, tá vendo? Já paguei o que eu tenho que passar. Será que esses 4-2 pagam o gol que eu levei debaixo das pernas? Certo, Sérgio Guedes? Já pagou, né? É só para deixar registrado. Não, nem tudo são flores. É história também. E isso é fato também. Foi meu primeiro derby, aliás. E assim, se você me perguntar, porque às vezes eu não parecia isso, né? Eu tinha uma conduta mais fria, Tigrão me definiu bem. Eu tinha uma postura fria, mas eu estava incomodado no jogo porque era meu primeiro derby, cara. Mas eu tinha muita confiança, né? Eu abria aquela bola. Porque ninguém fazia gol, ninguém fez gol na minha vida daquele jeito lá. A não ser que eu falhasse. Né? Cilinho fazia muito isso comigo. Pode abrir que o Sérgio não entra. Mas eu acho que aquele gol, cara, me trouxe alguns amigos, né? A mais, Sérgio Jorge, que vocês conhecem bem a dele. Sim, amigo nosso. Nesse exato momento, eu fiquei na rodada seguinte, que foi em Bauru, contra o Novará, e eu me lembro bem porque eu sabia que aquele jogo, ou eu fazia de verdade o que algumas pessoas que confiavam em mim, entre elas o Carbone, né, que a gente acabou de dizer, ou de verdade eu ia entrar no hall dos goleiros condenados por derby. Eu tinha noção disso. E talvez eu tenha feito um dos maiores jogos pela Ponte Preta nesse jogo em Bauru. Me recordo que foi 0-0. E talvez esse jogo tenha me transformado numa melhor pessoa e num melhor goleiro. Sabe por quê? Porque às vezes quando você começa a se dar bem, você começa a achar que você é mais do que é. Às vezes eu uso essa passagem, eu lembro muito nos meus clubes pelos quais eu passo, porque às vezes a gente só conta coisa boa, né? E às vezes você tem que lembrar um pouquinho do que não andou bem, para você ter essa reflexão permanente e para você dizer às pessoas que o cara que fala toda hora que fez, ele também errou e falhou. E isso talvez tenha sido um desafio importante na minha vida, porque eu me transformei como um goleiro a partir do momento que esse lance poderia me transformar num cara arrogante, numa pessoa mais simples e competente. Então esse jogo eu nunca esqueci, tá? E quando me perguntam, é óbvio que tem alguns amigos que contam, e pô, até já tomou um gol da DRE, mas foi um ou dois derbys só que eu tive como derrotado, né? Mas isso aconteceu, mas essa história é real, tá? E tudo que aconteceu após esse gol para mim, me melhorou muito, cara, como atleta, como pessoa. Eu comecei a dar alguns valores que às vezes a gente acha que a gente não tem como falha, mas a gente tem, né? E acabou me tornando assim um goleiro melhor, cara. Eu acho que eu amadureci, mas eu estive muito perto de repente, como eu disse, entrar no hall dos goleiros que fracassaram em derby e ficaram no caminho, né? Que não foram poucos. Perfeito. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Você é um profissional, um ser humano que, acima de tudo, valoriza uma entrevista pelos detalhes. Você sempre se posiciona muito bem, fala fácil, fala com vontade, dá entrevista com gosto, com prazer. Isso nos valoriza muito. Os nossos ouvintes ganharam muito com isso. Espero outras vezes falar com você. Um grande abraço e sucesso no Água Santa, viu, Sérgio? Um abraço para você. Sempre um prazer falar com vocês. Vocês têm aí uma noite glamurosa, né, de mais uma história de um derby. Sempre um prazer, disponha. E um abraço a vocês, Guedes, Tigrão, TV. Sempre muito bom falar com vocês.
Legal, Sérgio, um abraço, felicidades, viu? Muito obrigado. Agora são 17h34, daqui a pouco a sequência do nosso Concentração 20h30, na longínqua 20h30, o derby do Brinco de Ouro, narração do amigo Batista, e a gente segue já já com mais informações, mais opinião e mais entrevistados também. Derby Campineiro 202, Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Júlio Nascimento. Começou a Operação Derby 202. A Indec já realizou alguns bloqueios em cruzamentos próximos ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Avenida Imperatriz Dona Teresina Cristina com a Rua Condé já está bloqueada, assim como a Rua Roberto Gomes Pedrosa e a Rua Laide Nascimento Lemos. Outra situação que as outras ruas que já estão bloqueadas: Rua Rafael Andrade Duarte, Rua Dom José de Paulo da Câmara e também a Rua Manuel Barradas, além da Rua Dorval Cardoso. Lembrando que os bloqueios serão realizados até por volta das 23h30, quando termina a Operação Derby 202, que reúne agentes da Indec e também da Guarda Municipal, a fim de garantir a segurança dos torcedores que irão ao Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando que, por determinação do Ministério Público, apenas torcedores do Guarani estarão presentes hoje no estádio. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É do Pinheiro. Meus amigos, Derby 202 com Batista, com Tigrão, com CH, com Gleger Zorzin, com Marcos Luiz, Antônio Lupe e também com Júlio Nascimento, conosco também, entrando aqui nos boletins. Júlio, vamos lá, um grande abraço a você, boa tarde, obrigado por estar ao nosso lado, coordenando aqui os nossos entrevistados. E aí, Julião, vamos fazer diferente, você fazendo boletim e tal, você também comentando, opinando. Sua expectativa hoje para o Derby, ambos, né, com campanhas ruins, Ponte 2 derrotas em casa, agora de 3-0 para o Ituano, sua expectativa, e vou também perguntar dos demais, hein? Atenção, CH, Tigrão, Gleger Zorzin, a expectativa para o Derby de hoje. Começo com você, Júlio. Bom, Edu, mais uma vez um abraço para você. Pois é, daqui a pouco teremos mais convidados aqui no Concentração, e claro que o torcedor está ansioso, né? O torcedor de Guarani, o torcedor da Ponte também, ansioso por um bom resultado hoje, que pode mudar um pouquinho a confiança dos times para a sequência do campeonato. Mas a gente vem debatendo sobre isso, né, Edu? O derby hoje ele ganhou um peso emocional muito grande pelo momento que os times estão, né? Momento de alerta ligado, os dois times com 7 pontos ali próximos da zona de rebaixamento. Tem outros confrontos aí diretos contra a Degola também. Então uma vitória hoje pode mudar bastante o panorama dos times, muda a confiança, pode jogar também os times para a zona de classificação. E por outro lado, um resultado negativo pode ter um peso importante para a sequência do trabalho do Daniel Paulista e também do técnico Gilson Kleina. Talvez essa seja a grande pauta do Derby 202, a situação dos dois técnicos. Há muito tempo eu não via dois treinadores duelando por 3 derbys consecutivos, e tem ainda esse tabu do Kleina, né? Kleina ainda não venceu o Daniel Paulista, Sport e Chapecoense empataram 1-1 em 2017, o Daniel Paulista venceu o derby do primeiro turno no ano passado por 1-0 e depois empate em 0-0, então o Kleina perseguindo a sua primeira vitória contra o técnico do Guarani, Edu. Olha, Rodolfo do Parque das Flores, você fez 2-0 Ponte. Deixa eu ver o que mais, Edu. Pergunta se... Como é que é? Não, então. Marcos Antunes. Eu não quis dar uma cutucada no Sérgio Guedes, não. Parece que a gente está forçando, né? Alguma coisa. Tá, te agradeço, tá? Olha, vamos fazer o seguinte. Você pode, por favor, participar pelo WhatsApp. Dê o seu palpite para hoje.
Ou se não, me diga qual foi, falando de derby, o que mais marcou pra você? Vai rapidinho, qual o derby que marcou pra você? Torcedor da Ponte, foi o gol do Rirena, não sei o que tem. Torcedor do Guarani, foi o gol do Medina. Então, por favor, o nosso WhatsApp é o 97102 1493. Qual o momento que mais marcou para você no derby, a vitória que mais marcou, hein? 97102-1493. Já eu sigo aqui com os nossos comentaristas. Falo com o Gleger, Zorzinho, com o CH e com o Tigrão. Pela ordem, Zorzinho, CH e Tigrão. O que esperar do derby de hoje? Antes, porém, vou falar dos pastéis Irra. Você gosta de pastel de feira? É uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, hein? É tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome Pastel Irra, o tradicional pastel de Campinas, desde 1977, produzindo os melhores pastéis, carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e tempero delicioso. Você encontra os pastéis Irra nas principais feiras, nas feiras diurnas e também nas noturnas. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil. Oi, Zorzinho, tá quieto, não fala nada. Diga lá, Zorzinho, sua expectativa do derby de hoje. Não, tô aqui, Edu, tô aqui a postos. E assim, é uma emoção grande, né, do derby. A gente sabe de toda a adrenalina, né, que envolve. Eu tenho o privilégio de poder ter tido essa oportunidade de participar desse jogo maravilhoso. Para mim, sem dúvida nenhuma, o maior clássico do Brasil. Eu disputei diversos e a gente sabe, eu senti na pele realmente o que é disputar o derby campineiro, a maior rivalidade para mim do futebol brasileiro. Olha, Edu, as duas equipes, né, vivem momentos parecidos, momentos ruins dentro da competição, mas a gente sabe que o derby é um campeonato à parte, é um jogo diferente. E por que não se recuperar aí no aspecto emocional? Por que não tentar achar aí uma forma de jogar? A vitória num clássico como esse pode dar a confiança para a sequência da competição, para qualquer que seja a equipe, mas sem dúvida nenhuma eu não estou assim muito esperançoso de vermos um futebol bem apresentado. Isso não. Claro que envolve uma série de coisas, o derby envolve emocional, envolve muito aquele time que foi pilhado no tempo certo dentro do vestiário, como foi a semana dos clubes. Os dois times vêm de resultados negativos. Então, para ser sincero, Edu, por mais que a gente sabe da grandeza do clássico, eu não estou muito confiante no aspecto técnico, não. Vai prevalecer, na minha opinião, aquele time que tiver mais aguerrido, aquele time que tiver mais concentrado, né? Aquele time que errar menos, aquele time que procurar estar mais longe do erro, né? Aquele time que se preocupar com os pequenos detalhes, é isso que faz a diferença. Eu já disputei derbys jogando, né? Que a equipe do Guarani estava muito bem, a equipe da Ponte mal, né? Outros a Ponte muito bem e o Guarani, né, mal das pernas, mas na hora que começa, na hora que a bola rola, não tem favorito. Seja no Brinco de Ouro, seja no Majestoso, aonde quer que seja o jogo, é aquilo que prevalece, é a vontade, a determinação e a concentração. Mas no aspecto técnico, eu te garanto, viu, Edu, que eu não estou muito confiante, não. Muito bem, pelo Paulistão segue Palmeiras 1, Santo André 0, gol do Rafael Veiga de pênalti. E nós estamos no segundo tempo, né? 1-0, portanto, Palmeiras no Santo André. Lembrando que 18h30 tem Botafogo e Corinthians lá em Ribeirão Preto, hein? Alô, Ribeirão Preto, AM 1270, nosso muito obrigado. Oi, CH, diga lá, e pra hoje, hein? Como é que tá a sua expectativa? Apesar da fase, será um bom derby, hein, CH? Poxa, eu queria ter a resposta para o amigo, queria mesmo, de verdade. E a gente sempre renova as esperanças, né? Estamos aqui há algum tempo e eu torço muito para que o futebol de Campinas tenha projeção, seja respeitado como o tamanho da tradição. Eu estou falando do momento, evidentemente, eu não estou falando da história. Mas o momento dos dois é um momento muito, muito preocupante. Os dois times dentro do campo, eles não conseguem se organizar. Os dois técnicos estão muito pressionados.
E eu, lamentavelmente, digo para você, seguramente digo para o amigo e para o nosso ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, que eu não sei se esses jogadores, eles sabem o significado de verdade do derby. Eu tenho dúvidas. Assistindo as partidas do campeonato, eu não vejo dois times vibrando, respeitando a história de ambos. Tem muito jogador aí que está dando de ombros. Não é possível, sabe? Por mais que precise melhorar a parte física, eu não vejo nenhum dos dois times tentarem compensar a história da falta de entrosamento, das dificuldades na força de vontade, na transpiração. Eu não vi isso até agora, salvo alguns enganos da minha parte, mas em termos gerais, até agora tem sido decepcionante as duas campanhas. Eu espero um jogo onde os técnicos vão jogar com bastante cautela, eu espero um jogo muito nervoso. Tomara que o Vinícius tenha calma para poder tocar essa partida, porque os dois técnicos, se eles não tiverem sabedoria, eles vão passar do ponto na exigência emocional dos seus comandados. Então, a tendência, eu quero estar enganado, que os dois times levem essa cobrança, esse momento difícil para dentro do campo. E se isso acontecer, nós vamos ter um jogo muito nervoso e com uma qualidade técnica muito questionável. Se nada disso acontecer, com a capacidade ou com a falta dela, eu já duvido muito do que os times podem proporcionar. Então eu dei palpite, eu acho que vai ser 0-0 esse jogo, um jogo de poucos gols, né? E de muita cautela. Quero estar errado, mas acho que a tendência é que seja um dos piores derbys dos últimos tempos, Edu. Olha, sem dúvida, o derby de 81, ponto de câmbio do primeiro turno, aquele ano em cima do rival, abraço Rodrigo, né? Foi 3-2 o Majestoso, né? 5 de agosto de 81, abraço, viu, Rodrigo? O derby que marcou para ele, deixa eu ver aqui, boa tarde, Edu, o derby que marcou foi 81, quando a Ponte venceu 3-2, eu estava lá, é o Edson Luiz Magre, distrito de Souzas, família Magre de Souzas, nosso muito obrigado, tem aqui também, mandou aqui... Foi 2002, aqueles 4-2 de virada no brinco, a Ponte quebrou um tabu de 15 anos, né? Não colocou o nome aqui, ao final 5533, o nosso WhatsApp é o 971021493. Qual foi o derby que marcou pra você, tá bom? Oi, Tigrão, queremos ouvir, hein? Você encerrando esse ciclo aqui de perguntas aqui, a nossa pergunta, a expectativa para o derby de cada um dos nossos comentaristas, só falta você, Tigrão. Eu gostaria... de ter uma expectativa mais positiva. E está, por exemplo, falando de um grande jogo, como nós falamos aí desse jogo de 81, né? O jogo de 2012, derbys épicos, decidindo vaga para a final. 81 a Ponte foi para a final contra São Paulo. E em 2012 o Guarani foi para a final contra o Santos. Mas eu gostaria muito, isso é vontade. Então, a minha torcida pessoal, é para que tenhamos um grande jogo. Mas os componentes pré-jogo não nos sinalizam nesse sentido, né? Nós não temos matéria-prima de qualidade para imaginar que teremos um bom produto final produzido. Essa é a impressão que eu tenho. De repente, a mística do derby... a possibilidade de redenção para os dois clubes, não é só para o Guarani, nem só para a Ponte. É para os dois, de ganhar o derby, de trilhar outro caminho dentro da competição, de tentar encontrar um novo momento, de estabelecer um marco que separa aquilo que os times fizeram até agora com relação àquilo que eles vão fazer para frente, pode, talvez, surpreender. Mas eu tenho que dizer para você que se tivermos bom jogo é surpresa. E se tivermos uma porcaria de jogo, dessa linha aí do 0-0 aí que o CH falou, e que com tantas pessoas que me abordaram hoje já, como é que vai ser? Como se a gente tivesse poder, né? De dizer antes o que vai acontecer
numa coisa tão imponderável e tão sem lógica como é o futebol. Então, pela lógica mínima que norteia as coisas do futebol e que define aquilo que acontece no futebol, teremos um jogo ruim. Principalmente se contarmos com a má contribuição dos dois treinadores, tentando garantir emprego. Vamos lá, vamos só na boa, não quero ninguém saindo aí de bobeira. Eu acho que sabe como que dois times ruins teriam protagonizar um bom derby? Se os dois treinadores dissessem o seguinte: perder é do jogo, e empatar é do jogo, e ganhar é o que nós queremos. Perder não é legal, empatar é razoável, mas ganhar é a nossa glória. Vamos a 10 pontos. Esse é o treinador da Ponte e do Guarani. Os dois estão com 7 pontos. E aí os dois soltassem o time. Por exemplo, que o Gilson Kleina fez com 2 meias. 2 meias. Com o Matheus Anjo e com o João Pedro. Outro meia. Que parasse um pouco com esse negócio conservador. Mas deu certo, outro dia você elogiou. Para jogar com a Ferroviária lá, o time estava assustado, mal preparado. Só que o campeonato está acabando, gente. Hoje é a 8ª vitória, a 8ª rodada de 12 no total. E a zona do rebaixamento bateu aí nos dois. O Dragão vem cuspindo fogo aí pelas ventas. Então, o que pode salvar o derby? Intenções ofensivas de ambos os lados. E como eu sou um cara otimista, ontem perguntado por palpite, até porque além de otimista eu sou gozador, sou espirituoso. Eu falei, 3-3. Essa é a minha esperança. Por quê? Porque são duas defesas altamente vulneráveis. E os dois times precisam vencer. Quem sabe os treinadores liberam esses benditos times para jogar um pouco de futebol, abrem um pouco a cabeça e não se preocupam ou não se preocupem tanto com um negócio de carteira profissional. Vamos para ganhar o jogo. O Guarani tem a seu favor, eu não estou atribuindo aqui favoritismo para o Guarani não, mas ele tem ao seu favor o fato de ter feito 2 grandes partidas até agora, apesar da campanha pífia, de 20 pontos disputados e 7 pontos ganhos. Muito ruim a campanha. É exatamente igual a da Ponte. Mas ele jogou bem contra o São Paulo e contra o Santos. Ganhou do São Paulo e empatou com o Santos, merecendo vencer. E a Ponte não tem uma grande apresentação. Nem a vitória comemorada contra o Novo Horizontino convenceu. Nem a vitória importantíssima fora de casa contra a Ferroviária convenceu. Que a Ponte foi acuada, foi amassada dentro do seu campo e teve lá uma estratégia defensiva e teve a felicidade de fazer 2 gols, de virar um jogo improvável e virou. Mas não convenceu. Já o Guarani contra o São Paulo convenceu. Contra o Santos, apesar de não ter vencido, transformou o João Paulo no grande herói, no grande personagem do jogo. A Ponte não teve ainda nenhuma atuação no nível daquilo que nós já vimos do Guarani contra o São Paulo e contra o Santos. E até em parte do jogo, apesar da derrota contra o Bragantino. Então, limitação por limitação, acho que o Guarani está um totozinho à frente. Só que precisaria estar muito à frente para que a gente pudesse atribuir favoritismo. E tem um outro handicap, que é o tal do fator torcida, campo e torcida. O Guarani está dentro de casa, com o seu povo a impulsioná-lo, a pressionar a Ponte. Mas se toma um gol aí, a torcida já começa a questionar e mexe com o psicológico. Mas e se faz um na frente? E se não toma e a torcida empurra até o 90º minuto? Então, se der para a gente desequilibrar aqui
aquilo que é indiscutivelmente equilibrado, através de algum aspecto a favor de um ou de outro, eu desequilibraria sim. O Guarani tem 2 boas apresentações no campeonato até agora, que deram um alento. E a Ponte não tem nenhuma. Segundo, o Guarani joga em casa, com a sua torcida, com a sua atmosfera, com uma atmosfera totalmente favorável a ele. Então, ou a Ponte joga tudo aquilo que não jogou no campeonato até agora, ou em condições normais, pela questão torcida, dá para a gente atribuir um favoritismo leve, discutível e absolutamente teórico a favor do Guarani. Mas o jogo como um todo, sem dizer se temos favoritos ou não, ele me sinaliza um jogo de baixo nível técnico. Eu gostaria de estar completamente enganado e que tivéssemos um baita de um jogo, né? Um jogo de 2 times em que partissem para cima e entendessem a necessidade de vitória no momento. Isso é o que eu gostaria de ver, mas eu acho que não é isso que nós vamos ver. De qualquer forma, é derby, tem uma mística, tem uma história de imponderabilidade, de ilógica, e talvez a gente se surpreenda. Mas com as componentes todas de análise estatística, de análise técnica, de análise tática, de avaliação de elencos que a gente tem em mãos, e já não são poucas componentes, a ideia é de que tenhamos um derby chechelento. Mas eu espero estar absolutamente equivocado. Terei o máximo prazer de queimar a língua. Eduzão, Pinheirão, Sérgio. Esse é o Tigrão, hein? Olha, terminou 1-0 o Palmeiras? Acabou. Palmeiras, me ajuda aqui, Lupe. Apagou. O que é o treinadeiro do Santo André? O Carpini? Isso. O lateral direito é o Jefferson. Jefferson Sponte, lateral direito do Santo André? Isso. Bom, aliás, o Santo André tá cheio de jogadores de Campinas aqui. Você tem uma caneta aí pra anotar? Carpini, treinadeiro do Jefferson Paulino. Jefferson Paulino no gol, ex-goleiro do Guarani. Jefferson Sponte. Sim. Como é que chama aquele que fez o gol no derby? Thalisson. Tá lá também. Thalisson Mãozinha. Grato. Tem zagueiro do Guarani lá também, pô. O Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Tem o Todinho. Pô, perdeu. 1-0. Palmeiras 1, Santo André 0, terminou agora. Tem mais um também que agora não tem vários. É impressionante. Santo André, vou falar pra você, hein. O Gili, preparador físico, que foi da Ponte, é da comissão do Carpini, né? Então ele sempre acompanha o Carpini, mas perdeu, Edu. E esse resultado é bom pra Ponte, né? Porque o Santo André não passa, você tá com a classificação aberta aí que eu já tô vendo no seu monitor. O Santo André não passa a Ponte, ela tá na 3ª colocação do grupo. Se vencer hoje o derby, ela entra na zona de classificação e aguarda o jogo do Santos, que enfrenta O Santos, ele enfrenta... É o clássico, né? Com o São Paulo, né? É o clássico, Edu. Me ajudando aqui com o Júlio Nascimento, né? É o clássico amanhã, né? Santos e São Paulo. Uma fonte aqui, ó. Acabou de passar. Tem mais gente, ó. No Giovanni, meia. Giovanni Guarani. O Felipe Moreira. Felipe Moreira, é o auxiliar do Carpini. Auxiliar do Carpini. Oxa, quem diria, hein? Acho que acabou. Ele parou aqui, não tá escrevendo. Opa, ditando. Só esse. Bastante gente de Campinas lá no Santo André. Bom, é o seguinte, olha, boa noite, Edu. Alô, Charutinho do Parque São Quirino. Diz que vai ser 3-1 pra Ponte, que gostou aí da entrevista com o Sérgio Guedes. Nosso muito obrigado. Boa noite, Edu. É o Glauco Ferraro de Marinhos. A Ponte ganha de 3-0. Luca faz 2 e Ribamar. Olha só, o pessoal tá animadão. Parabéns aí, viu? Deixa eu ver aqui, foi... Aqui é o Henrique Negrão de Barão Geraldo, o derby que o Dicá chutou 2 vezes, esse foi 83, 1-0 majestoso, viu, amigo? Um grande abraço ao Henrique, foi 83, entendi. O juizão mandou voltar, Dicá marcou o gol, mandou voltar, marcou de novo, né? Lá no gol da Fepasa. Deixa eu ver o que mais. É o Marcos Missola de Barão Geraldo, participa também, nosso muito obrigado. Tony de Hortolândia, diz que vai ser 2-2, hein? 2-2, maior rivalidade do país é Grêmio e Inter.
e não existe outro. E vai ser 2-2 o derby campineiro. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Christian da Flórida, Estados Unidos, que marcou aqui, que disse que o derby é inesquecível, 4-2 no Brinco 2002, virada da Ponte, quebra do tabu, né? Derby com o argentino Rehena, marcando 3, isso foi 2003. Carlos Matozinho, obrigado, meu Carlos Matozinho, muito obrigado mesmo. Vamos lá, agora 18 horas pontualmente, Júlio Nascimento e mais convidados aqui no nosso Concentração. Oi, Júlio! Muito bem, Edu, de volta aqui na programação especial Concentração, daqui a pouco mais entrevistados, mas eu gostaria aqui, Edu, de destacar alguns jogadores, já que o jogo é no Brinco de Ouro. Eu, durante a semana, conversei com alguns personagens importantes de vitórias do Guarani jogando dentro de casa, né? A gente vai falar sobre esse fator mando de campo. O Guarani tem 19 vitórias no Brinco de Ouro contra 17 da Ponte, 31 empates. Geralmente, temos o empate como resultado comum, mas recentemente o Guarani tem conseguido pontuar quando joga dentro de casa. Claro, teve a última vitória no Brinco, que foi ano passado, né? Inclusive com o Daniel Paulista no comando. Vitória do Guarani por 1-0, gol marcado pelo Regis. Mas eu fui atrás de personagens de 2 vitórias anteriores no Brinco. E é claro que o torcedor tem um sentimento de carinho muito grande por 2012. E além do Medina, que ficou conhecido, né? O Medina praticamente fez o nome dele em cima desse derby de 2012, o derby da semifinal. Outro personagem que foi muito importante naquela partida foi o Fábio Bahia, porque o Fábio Bahia marca um dos gols e depois o Guarani consegue sacramentar a vitória contra a Ponte Preta, vai à final do Campeonato Paulista e fica com o vice-campeonato. Carlos Batista narra o gol de Fábio Bahia e, na sequência, vamos ouvir o depoimento do ex-volante do Guarani sobre o principal clássico do interior. Medina tira lá atrás, a bola reboteada sobre com o Rodrigo Pimpão. Ele bate de perna direita, tentou passe aberto, errou. Danilo pegou o rebote, partiu no contragolpe, soltando para Bruno Mendes, para Danilo. Partiu em velocidade pela esquerda, recolheu, passou pela marcação, entrou na área, tocou para Fabinho, cruzou, Fábio Bahia vai fazer, bateu, é gol! 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 Segundo tempo, corpo em harmonia, passou pela linha de transcendência, senhor das suas virtudes e da sua potência, Fábio Bahia. Uma arrancada pela esquerda, Danilo com o Fabinho, tocou na linha de fundo e fez o cruzamento para trás, Fábio Bahia chegou de pé direito e bateu firme, a bola beijou o fundo da rede da Ponte Preta e fez chuar. Ativação do processo, Fábio Bahia vem para fazer o gol de empate. Guarani eliminou um dedo e as incertezas para empatar o jogo, perdia por 1-0. Fábio Bahia, 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 camisa 7. É ele o autor do gol, empata o jogo no Brinco, Guarani 1, Ponte Preta também 1, e o detalhe do gol é seu Marcos, seu Luiz. A importância desse clássico foi muito grande na minha carreira, porque até hoje sou lembrado e foi gratificante demais e emocionante jogar esse jogo. A lembrança que eu tenho, me marcou, foi o meu gol, né? Que depois de estar perdendo de 1-0, conseguimos empatar, né, com esse gol. O meu primeiro e único gol com a camisa do Bugrão, né? E para mim foi um dia inesquecível, pela virada, com os 2 gols do Medina, o comprometimento do time, né? A entrega. Para mim foi o jogo mais importante da minha carreira, foi esse derby. Ter vencido e ter entrado para a história do Guarani é muito gratificante. Agradeço muito a Deus pela oportunidade, agradeço o Guarani pela oportunidade de ter vestido essa camisa e ter jogado um jogo tão inesquecível como esse. Muito bem, Edu. E outro jogador que estava naquele elenco de 2012 e também participou de outras edições do derby é o goleiro Emerson.
Durante a semana nós falávamos, né, dessa questão do goleiro. O Maurício Kozlinski vai debutar em derby. É uma grande expectativa do torcedor para saber se o Maurício Kozlinski vai ter regularidade nesse time do Guarani. Mas o Emerson foi o goleiro daquele time de 2012. O Emerson participou de outros clássicos e tem algo interessante, né? A passagem do Emerson é marcada também por gols. O Emerson marcou gols com a camisa do Guarani em cobranças de falta, né? Ele treinava muita falta e também chegou a marcar nessas jogadas ofensivas, além, é claro, de executar a sua principal função, que é ser goleiro. Emerson, bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Falando sobre derby, Emerson. Fala, Júlio. Olha, é de suma importância, né, para a carreira de um atleta, né, um derby, né, do tamanho que é Guarani Ponte, né, do interior, Guarani com o nome que tem, a expressão que tem, né, o único campeão do interior, né, brasileiro, né. Então isso é muito bom. E você está representando uma camisa de um peso grande, né? Como a do Guarani. E eu sonhei jogar esse jogo, né? Um clássico. Desde quando eu tive uma passagem curta pelo Paulista de Jundiaí. Infelizmente, naquela época, eu acabei lesionando meu ombro, né? Mas eu fiquei ali e acompanhava, né? O clássico, a rivalidade desses dois clubes. E eu tinha vontade de jogar. E eu saí dali, né, do Paulista, fiquei um tempo em casa, depois fui pro União São João de Araras, onde o finado Ferreira me levou, e depois de lá o Guarani me contratou, e eu tive a oportunidade de jogar um derby, né, mas assim, todos os atletas sonham jogar um jogo, né, fazer um jogo desse nível, né, de grande proporção, de grande rivalidade, e os dois times de grandes torcidas, né, e é um jogo assim, muito bom de se jogar e um jogo perigoso, né? É uma faca de dois gumes, né? Ou você entra para a história ou você, né, acaba se queimando, né? Mas graças a Deus, assim, Deus foi bondoso com a gente, nos guardou, né? E nós fizemos todos os derbys que fez, nós conseguimos fazer um bom trabalho, né? E uma imagem que ficou marcada para mim, sem sombra de dúvida, foi a semifinal, né? A semifinal, né, Guarani e Ponte, lá no Brinco, nós jogando em casa. O interessante é que nós estávamos concentrados e a Ponte estava jogando contra o Corinthians. A diretoria torcia para o Corinthians passar e nós torcia para a Ponte Preta passar. Os jogadores torciam para a Ponte Preta passar e não o Corinthians. A gente queria pegar a Ponte, né? E a diretoria, com todo respeito, a diretoria estava tremendo de medo, né? E queria que fosse o Corinthians. E nós, não, nós queremos que fosse, nós queremos que passe a Ponte, que vão ficar aqui em casa, a gente não vai precisar viajar, e é um clássico que a gente já conhece. E o finado Vadão conhecia muito bem, né, a Ponte. Então foi bem interessante, porque ele já conhecia os atalhos, né, e naquela ocasião, né, ele nunca perdeu um derby. Então já estava com o pé na frente, né, e foi interessante que nós saímos perdendo aquele clássico, eu repito isso sempre, saímos perdendo, fomos no vestiário, e no corredor, né, no túnel, voltando, o Fabinho chamou todo mundo e perguntou, ó, quem tá com medo pode ficar aqui embaixo no túnel, não tem problema. Agora, quem confia e acredita, sobe comigo. Rapaz, nós subimos lá e acabou com o jogo, o resultado foi aquilo que vocês viram, e a imagem marcante comigo, né, na minha mente mesmo, foi o lance, né, que o Roger saiu cara a cara comigo, eles poderiam matar o jogo, né, e eu consegui tirar a bola na pontinha do dedo, e na sequência nós fizemos o gol de empate e viramos para, né, 2-1 e 3-1, e acabou classificando ali, né, mas foi um jogo que, sem sombra de dúvida, é um dos melhores que eu fiz e que ficou marcado, né, na minha memória, está marcado, né. E o Guarani está sempre no meu coração, independente de qualquer situação. Dois times que eu respeito hoje muito, né? Que me acolheu muito bem, que é o Guarani e o Paysandu, né? Belém, os dois times de tradição, de grande torcida, mas o Guarani tem toda essa peculiaridade aí, né? Por eu ter feito ainda 2 gols nele, né? No Guarani, né? Hoje, atualmente, eu estou fora do país, né? Estou na Ásia, estou jogando aqui em Brunei, próximo de Singapura, da Malásia,
né? Temos um contrato aqui e estamos felizes aqui trabalhando, né? E eu mando um abraço aí para o torcedor aí bugrino, né? Mas estou sempre acompanhando o Guarani. Jamais, quem já bebeu dessa água aí jamais esquece, né? Mas é um prazer estar falando com vocês. Um forte abraço aí. Quando precisar, pode contar com a gente. Um abraço ao torcedor aí bugrino. Um abraço a vocês também, o pessoal da rádio aí que sempre me respeitou, me acolheu bem. Valeu? Um abraço, meu amigo. Muito bem. E outro personagem, Edu, eu puxo aqui pro Derby 196, que foi um derby muito marcante. Inclusive o Batistão falou sobre isso essa semana. O derby do início da pandemia, né? O derby 196. Por que foi tão marcante assim? Porque esse jogo, oficialmente, foi a primeira partida sem a presença do torcedor, por recomendação do Ministério de Saúde, né? A Secretaria de Saúde vetou a presença dos torcedores depois de reuniões com o governo estadual, com a prefeitura, e as autoridades entenderam que seria melhor, devido ao avanço da pandemia naquele dia 16 de março de 2020, que os torcedores não entrassem no estádio. Claro que foi muito difícil, né? O presidente do Guarani veio à Rádio Bandeirantes, pediu para que o torcedor ficasse em casa. O Guarani se manifestou não recomendando que o torcedor aglomerasse na frente do Brinco de Ouro, mas isso não foi possível, né? Muita gente acabou indo ao Brinco. Primeiro, na recepção do time, no intervalo tivemos relatos de confusão e depois, com a vitória do Guarani, também tivemos a comemoração dos torcedores do lado de fora, né? Então, como era tudo ainda muito desconhecido, né? As informações ainda eram vagas sobre o que era a Covid, o que era o coronavírus, o torcedor comemorou do lado de fora. Mas vale lembrar, né? A Ponte vence o primeiro tempo, faz 2-0, o Guarani chega ao gol de empate e Thalisson Monzinha, que nós vamos ouvir aqui também depoimento à Rádio Bandeirantes, foi o autor da virada, Batistão. Cobrança de arremesso lateral, vem Persson, pé direito, levantou na área, tirou, Jefferson, a bola voltou, sobrou, dominou, Thalisson, pé direito, bateu, gol! Gol! De 43 minutos, passa do segundo tempo, a bola levantada na área, houve o desvio de Jefferson, voltou, sobrou, e aí dominou a bola pelo setor esquerdo no campo de ataque, Thalisson, pé direito, bateu firme, a bola bateu no fundo do gol e fechou. Thalisson, o golaço no Brinco, vira o jogo de forma extraordinária, a mobilização física e de pensamento, a junção de todas as forças. Guarani foi buscar no fundo da alma para fazer um gol, para virar o jogo. Incrível, inacreditável, Thalisson, e de pé direito faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, hoje sempre Guarani, Thalisson, 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 camisa 3, autor do gol! Fala, Júlio, tudo bom? Aqui tá falando aqui o Thalisson. É um prazer estar falando com vocês da Rádio Bandeirantes, né? Passando para falar um pouquinho, né, da sensação que eu tive de ter participado de um clássico, né, de ter feito o gol da vitória. Para mim foi um dia inesquecível, surreal. Não tinha dia melhor do que ter participado desse jogo, né? Eu acho que foi um presente de Deus na minha vida, ter feito um gol, né, da vitória, por tudo que o jogo que tivemos dificuldade nesse jogo, né? Eu acho que para mim foi o dia mais feliz da minha vida, né? Ter feito um gol, ter dado uma assistência e ter saído com aquela vitória. Foi um dia inesquecível, um dia que está guardado no meu coração, e acredito que
que os torcedores também se lembram, né, desse grande feito que aquele grupo fizeram, né? E a equipe toda está de parabéns pelo aquele resultado. Valeu, um grande abraço. E estou na torcida aqui para que o Guarani possa sair com resultado positivo nesse próximo clássico aí. Um abraço. Ouvimos então, Edu, 3 personagens de vitórias recentes do Guarani. Jogando em casa, palco de hoje, do derby de hoje, o Brinco de Ouro, Fábio Bahia, Emerson e também o Thalisson aqui na Bandeirantes, Edu. Muito bem, Julião, sensacional, espetacular, hein? Os últimos personagens marcando gols no Brinco em derby, Thalisson, Fábio Bahia e o goleiro Emerson, goleiro. Aliás, ele foi, como disse na entrevista aí, um derby que foi 2013, né? Do Emerson e tal, o gol que ele levou do Ramírez e tal. Mas o Emerson, fiquei contente, viu? Tá no exterior, tá legal. O Emerson que marcou um gol como goleiro, viu? Ele marcou um gol como goleiro do Guarani, o Emerson. É isso aí. Meus amigos, olha, deixa eu falar aqui da Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se, saboreando o chimichurri. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. Marcos Luiz, antes do faturamento aqui, queremos saber sobre ingressos, né? Como é que estamos? Está à venda? Quanto é que custa? Será que é 40 e 20? 40 e 20, hein, Marquinhos? Os ingressos daqui a pouco, Marcos Luiz respondendo como eles estarão, tá bom? Vamos dar uma faturada? Tem mais convidado, mas na sequência, consulta aos nossos analistas. O que você mudaria na Ponte ou no Guarani, ou se você concorda com aquilo que vem sendo escalado, hein? A opinião do Greg Zorzin CH e de Mestre Tigrão, agora 18 e 17. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Edu Pinheiro. E o nosso WhatsApp bombando aqui, nosso muito obrigado. O Derby que marcou foi o primeiro gol, a estreia do Careca no Brinco, tinha 17 anos, foi 2-1, foi abril de 78. Abraço aqui do Rodrigo. Obrigado, viu, Rodrigo? É inesquecível o Derby de 81, família Marinheiro. Família Marinheiro, sempre participando, obrigado. E dos comentaristas, acontece que normalmente eles fazem opção por empate, tem que falar quem é que vai ganhar, ok. Alô, amigos, louco, meu, o tamanho aqui não dá para ler, meu querido amigo, 8386, muito obrigado, sou Carlos Roberto Ribeiro, morador da Vila Padre Manuel de Nóbrega, bugrino da pele até o osso, parabéns para você, viu? Muito obrigado, felicidades aí no Derby. Zagueiro Carlão, também está no Santo André. O Carlão, ex-Guarani, sai do... Outro aqui, tá o Carlão, do Santo André, ex-Guarani. Reginaldo Paulo Iceia, lembrando do Carlão, do Santo André. Muito obrigado.
Estava no Guarani o Carlão, foi para o Santo André, né? Falamos aqui jogadores de Campinas, do Santo André, esquecemos aqui do Carlão, né? Derby de 81, 3-2, é o Jura, do Parque Jambeiro, maravilha o Parque Jambeiro, né? Teve um ouvinte nosso, o Renato, que participou do Parque Jambeiro, conheci o Parque Jambeiro em 81, estava vendendo os lotes lá, uma maravilha. Olha, o ar do Jambeiro é diferente. É aquele cheiro de fazenda mesmo, né? Maravilhoso, maravilhoso. E da equipe da Band, Derby 2002, para não ficar na história. Infelizmente, quem perder vai ficar na degola. Abraços do Roberto Japonês. Ô, Roberto Japonês. Tá bravo aqui o Roberto. Bravo não, né? Tá pessimista. Edu, são 202 derbys. Quantos narrados pelo Batista? O Batista narrou 50, hoje é 51. Batista chegou em 84 aqui em Campinas, estava na Rádio Central. Deixa eu ver, olá, Márcio Duarte de Santa Bárbara do Oeste, meu derby marcante foi da semifinal de 2012, foi do Medina no Brinco, né? Medina marcou os 2 de virada, não foi? Eu dormi um pouco no carro, no estacionamento do Brinco, pois iria trabalhar à noite. E fala que hoje vai ser 2-0 Guarani. Um abraço, viu, nosso ouvinte aqui, Márcio Duarte. Muito obrigado, hein? Vai, Guarani, 2-0. Esse aqui é bem bugrino, bem tradicional, né? Guarani 2, visitante 0. Com 2 gols do Lucão do Break. Não colocou o nome aqui? Não colocou, é o final 23-63. Jorge Morales, bugrino, Jardim Chapadão. 3-1 para o Bugre hoje. Muito obrigado, Edu. Tomara que Deus não ajude hoje esse jogador do Guarani. Sidão do Proença. Sidão do Proença, agora meu vizinho, rapaz. Olha aí, que mandou uma foto, mas eu não entendi. Ele mandou uma foto aqui. É que não dá pra pegar. Quando manda a foto... tá com foto com o Gleger. A foto com o Gleger aqui. Mas eu não sei aonde que é. Tá aqui, Zorzinho. Falou, Sidão. Muito obrigado, viu? Deixa eu ver o que mais aqui. Boa tarde. Final... ele falou que mandou por engano aqui. Tony Matano. Edu, não tem pra ninguém. Dali Ponte, Tony Matano. Meu pole position do centro. O Daniel Paulista segue... Deixa eu ver... O Daniel Paulista segue prestigiado mesmo com esse desempenho e sabemos que é temporário. Esse é o momento de todos assumirem as suas responsabilidades e buscar a vitória. Carlos Germin, Campinas. Um abraço, viu, Carlos? Muito obrigado mesmo, confiante no Guarani. Hoje, a macaquinha na cabeça, 2-1. Carlos, do grupo do sábado à tarde, do Clube do Regatas. Pessoal do Regatas, hein? Bater aquela bola gostosa, aquela carninha. Derby marcante de 81, 3-2. Final do primeiro turno é o Davilson, da Vila Boa Vista. Obrigado, Davilson. Olá, Edu. Hoje será um empate ruim de assistir para que os 2 técnicos não caiam. É o José Luiz de Campinas. Final 18-93. 4-1. É o palpite do Rodrigo de São Carlos. Pra cima, Bugrão, 4-1 Guarani. Tá confiante nosso amigo aí de São Carlos do Guarani. Boa tarde, Edu. Hoje a Ponte ganha 2-0, 2 gols do Luca. Não colocou o nome. Igor do Santa Lúcia, 2-1 Guarani. Um abraço. Muito obrigado, Igor do Santa Lúcia. Para nós bugrinos, como é que é? O derby inesquecível é da semifinal 2012. Os 2 gols do Medina. Virada 3-1 no Brinco, Vadão no comando. Guarani indo para a final contra o Santos. Deixa eu ver o que mais aqui. Rogério France, 2-0 Bugrão. Sou ouvinte comentarista. Sim, perfeito. Hoje nós teremos ouvinte comentarista, né? É o Rogério France, do Guarani, e o Ricardo Alexandre, da Ponte. Tem essa também. Hora de comentarista, eu não sei o que eu faço com vocês, viu? Vamos ter 5 comentaristas. Vai ser uma engenhosidade aqui colocar todos os nossos comentaristas. Edu, derby inesquecível, 2012. É o Giovanni Augusto, lá no Brinco. A virada de 3-1, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá digitando aqui o 43-33. Edu, hoje o jogo vai ser assim. 2-0 Guarani, primeiro tempo. Ponte volta arrebentando e Ribamar faz 3-2. Ribamar marca 3 e vira. Deixa eu ver aqui. Pela letra é o Jonas de Jesus. Boa noite, Edu, meu amigo. Pela concentração do jogo de hoje vai ter mais cabeça de bagre do que moqueca de pobre. Bugre 2-0, Jonas de Jesus, bugrino da pele até o osso. Hoje a macaquinha vence 1-0, gol de Luca. Valeu, Edu. É o César de Campinas, Ponte Pretano da pele e da alma. Deixa eu ver o que mais aqui. Derby inesquecível de 99, lá em cima 0-0. Nossa, paulada pra tudo quando é lá. Carlos Alberto Silva, o treneiro do Guarani, e o Marco Aurélio, o treneiro da Ponte, né?
Rodrigo de São Carlos. Tá gozando aqui o Rodrigo, né, Rodrigo? 0x0 com só pedrada, né? Não foi fácil, não. Vamos lá, então, meus amigos, os nossos comentaristas, Gleger, Zorzin, CH e Tigrão, pela ordem. Gleger, Zorzin, Tigrão e Gleger, Zorzin, CH e Tigrão pela ordem. Antes, porém, o Lupe, é o seguinte... O que eles mudariam? O que eles acham que vai mudar? O que eles mudariam na Ponte ou no Guarani? Agora, primeiro derby do Eberlin como presidente, né? Será que tem alguma promessa? Tem algum buchicho? Porque Eberlin gosta de agitar e tal. Fala com o boleiro, reunião com o jogador e se reúne com a torcida. Eberlin é matreiro, né? É matreiro. Será que ele prometeu alguma coisa, Eberlin? Você tem alguma notícia? Não, Edu, não tenho. Isso é o que a gente tem falado nos últimos dias, né? Ontem nós ouvimos aqui uma entrevista com o Igor Vinhas, uma entrevista também com o Kozlinski, né? E a gente comentou sobre essa nova forma, né, da gente cobrir os clubes em meio à pandemia. Tem se tornado muito difícil a gente trazer novas informações assim exclusivas, como, por exemplo, essa conversa que a gente sempre acompanhou durante os derbys antes da pandemia, né, entre torcida, jogadores, comissão técnica, diretoria, enfim. Mas o Eberlin é o primeiro derby, você tem razão, o primeiro derby dele é como presidente da Ponte Preta. A gente conhece bastante o Eberlin, é um cara da bola, então eu acredito que ele deve ter feito algo de diferente para esses jogadores antes desse clássico importantíssimo contra o Guarani. E se não me engano, Júlio também pode me ajudar, esse é o primeiro clássico infelizmente, com torcida única, né? Não teremos as duas torcidas no estádio, mas em meio à pandemia volta agora a torcida, né? Não teve um derby nesses últimos anos com torcida. Foram todos com os portões fechados, certo? Não, desde 2020. Ah, sim. Isso, foi. Aqueles 3x2 de virada portão fechado. Sim. Teve aquele 2x0. Depois do coronavírus é o primeiro derby com torcida, confere? Isso, primeiro derby com torcida, exatamente. É isso aí. E tem premiação especial, também não sabe, a ponte não divulga. Não. Não existe mais bicho, nem sei se existe bicho. Existe bicho? Ixi, Maria. Tem. E os bichos aumentaram, hein, Edu? Ah, mas ninguém fala mais nada. Eu antes fazia parte, inclusive, do noticiário do setorista, né? Não, hoje ninguém fala nada. O bicho, mas também ninguém sabe quanto é que é. Ninguém sabe. Como é que é pago, se tá atrasado ou não. Se divide em tantas vezes, se acumula por jogos. Existe a divisão de bicho para os atletas que jogam, para os reservas é um valor menor. Antes a gente sabia, hoje não é divulgado nada em relação a isso. Vamos lá, Gleger, o que você mudaria na Ponte ou no Guarani, ou você concorda com aquilo que vem sendo escalado, hein? Olha, Edu, a gente sabe que a limitação técnica, né, muito grande de ambas as equipes. Nós estamos conjecturando várias vezes aí uma mudança de esquema no Guarani, a Ponte com 3 zagueiros. Eu acho que no caso da Ponte, eu abriria a mão dessa questão dos 3 zagueiros, tentaria ser um pouco mais ousado aí, povoar um pouco mais esse meio de campo, né? Colocaria um homem, que é o caso daquele menino João Pedro, né, que mostrou muita qualidade, colocaria ele no meio, por dentro ali, para você ter uma alternativa diferente, o Fecinho um pouco mais adiantado. A gente percebe que em alguns momentos da partida, a Ponte jogando com o Léo Santos, né, ele adianta ali para fazer um primeiro volante, e na hora da recomposição, claro, virando um terceiro zagueiro, e a Ponte ficando com uma linha de 5, um time muito defensivo. Eu tentaria, então, assim, tiraria, no caso aqui, eu manteria o Léo Santos, tiraria o Fabrício, colocaria esse menino João Pedro no meio, para tentar articular aí as jogadas. Você ficaria com dois zagueiros, o Thiagão e o Léo, e no meio o Leonardo, o Wesley e o João Pedro. Adiantaria o Fecim para fazer ali um atacante pelo lado, para tentar ser um pouco mais agressivo. Pro lado do Guarani, Edu, a gente, assim, as peças, né, escaladas, no caso da última partida, a gente vê que ele vem novamente lá com os 3 volantes, né, o Bruno Silva, Índio e Andrade, e o Giovanni Augusto, ele vem para fechar ali em alguns momentos, para fazer um quarto homem, um losango de meio de campo. Na hora que o Guarani retém a bola, ele sai, ele cai ali naquele vazio ali pelo lado esquerdo para ser uma espécie de terceiro atacante. Eu acho que no Guarani não tem muito o que mudar, né? Se você olhar para o banco das duas equipes, é muito difícil, né, Edu? Eu, assim, tentaria recuperar esses jogadores aí mesmo. O Guarani, a gente sabe, no ataque mesmo, está tendo muitos problemas. O Júlio César vem muito mal. Os jogadores que têm entrado também, né? Na última partida o Iago entrou praticamente que não pegou na bola, tropeçou na bola, digamos assim.
E era um jogador que no início era titular também. Eu tentaria só recuperar esses jogadores, viu, Edu? Uma mudança tática aqui, outra ali. Uma estratégia um pouco mais agressiva, diferente. Pro lado da Ponte ser, sim, agressivo. Até o momento nós não vimos uma Ponte agressiva, né? Só um time que se defende, tentando explorar ali uma bola, tentando uma bola no Luca, que é o jogador, na minha opinião, mais lúcido desse time, que bota a bola na rede mesmo. Mas muito pouco, né? Cria muito pouco. Do lado do Guarani é a mesma coisa, criou muito naquele jogo contra o Santos e ficou só naquilo. A partir daí, realmente, partidas muito ruins. No Guarani eu manteria as mesmas peças, o mesmo esquema. E pro lado da Ponte é aquela mudança, Edu. Tiraria um dos zagueiros, que para mim eu tiraria o Fabrício e colocaria o João Pedro por dentro ali para tentar articular as jogadas. Era isso que eu faria. Muito bem, e você, CH, alguma mudança ou tá tudo certo do jeito que tá? Não, na verdade tá tudo errado, Edu. Tá tudo errado, os dois times estão jogando mal e não estão conseguindo pontuar. A Ponte perdeu em casa e o Guarani passou vergonha em Itu. O Guarani não tem muito o que fazer. Talvez eu colocaria o Iago de começo, tirando um dos volantes, o Índio ou o Rodrigo Andrade, né? Mas se colocar o mesmo time que começou contra o Ituano, não está errado, pelas peças que tem. Não tem muito o que fazer no banco de reservas não, porque o elenco não está ajudando o trabalho do Daniel Paulista. E na Ponte eu faria modificações sim. Eu tiraria do time titular o Fabrício e o Wesley. Minha zaga é Léo e Thiago. No meu campo eu acrescentaria o Marco Júnior, com toda certeza. Talvez outro jogador, mas com certeza eu não começaria o clássico com o Fabrício e o Wesley. E minha zaga titular é o Léo e o Thiago, não é? E o Marco Júnior tem que voltar nesse jogo, não é? Mas talvez ele não faça isso. Talvez ele acrescente mais um meia. Enfim, tem aquele ditado, né, que você já cansou de ouvir e ouviu várias vezes. Na situação que está, o certo é que dá certo. Vai ser muito da sensibilidade do dia, do treinador conhecer o jogador e ter a sensibilidade de acreditar nesse ou naquele, no dia correto. O Gilson Kleina é um cara que tem muita experiência, mas o Daniel Paulista não perdeu para o Gilson Kleina. Vai ser muito interessante o jogo, mas repito, o estado emocional dos dois times vai determinar se acontecer um vencedor. É um jogo muito nervoso, um clássico de muito nervosismo pela situação principalmente dos dois treinadores e dos dois times que estão pontuando mal até agora. Já
Derby inesquecível foi o primeiro que ninguém sabe. Tem um que ninguém sabe o resultado, né? Esse foi inesquecível, né? Mas é fácil. Pro Guarani, torcedor do Guarani, deu Guarani. Pro torcedor da Ponte, foi Ponte. Pronto, né? Assim não tem discussão. Boa noite, amigos da Band. Guarani 3-1. Edmilson Cano, Jardim das Bandeiras. Muito obrigado, hein? Deixa eu ver o que mais aqui. Meu derby mais marcante foi 2020, primeiro jogo portão fechado devido à pandemia. Tava 2-0 a Ponte, Guarani virou 3-2. Perfeitamente, ouvimos aqui o gol do Thalisson, né? O gol da vitória, o gol da virada. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Ao final 0457. Falando aqui do Herbelinho alguma coisa, mas também não entendi. Alô, Marisa, cadê meu oi? Pronto, Mar. Vocês, nesse momento, com certeza você deve estar jantando. Edu, boa noite. Sou Almir Gabriel do Taquaral. Acho que vai ser 3-1 para o Bugre. Abraço a todos. Nosso muito obrigado. Alô, Taquaral. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá com problema no YouTube? Estamos no YouTube. Tá com problema aí, Gil? Tá tudo bem? Tá com som? Voltou. Estávamos... Ontem estava com problema, é isso? Ontem... Deu... Foi um momento agora, mas já voltou, viu? Muito obrigado. Boa tarde, Edu. O problema maior da Ponte é o treinador. Olha a semblante dele, pois estão esperando o quê? O time ficar na Berlinda? Abraços do César do Proença. E assim vai, muito obrigado. Hoje 1-0, gol do Índio, hein? Gol do Índio. Guarani vence 1-0. Boa noite a todos. Edu, jamais vai existir um derby igual de 81. Hoje vai dar Ponte 3-0, 3 do Luca. É o Juliano do Flamboyant, otimista. Boa noite, Edu. Vai dar macaca. Abraço a todos os pontos pretanos. É o Valnei Matheus do CDHU do São Martim, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá jantando, né, Mar? Eterno do Badão, 3-1, né? O derby de 2002, é isso aí. Agora, 18h37. Deixa eu falar aqui do IGA. Atenção, hein? Já o Tigrão. IGA Atacado agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Visite a mega loja e confira as ofertas especiais de inauguração do Atacado IGA Atacado. Produtos alimentícios, bebidas, mercearia, higiene, limpeza, hortifruti, frutas e verduras selecionadas e padaria. Padoca no IGA. Qualidade e preço baixo e com o IGA Atacado, hein? É com o IGA Atacado. Aproveite as ofertas, hein? Óleo de soja lisa, 900 ml, R$ 7,98. Bebida Del Valle Fresh, 1,5 litro PET, R$ 2,98. Requeijão tirolês tradicional, 200 gramas, R$ 4,98. Vinho Pérgola, 750 ml, R$ 11,98. Açaí Búfalo, 1,3 kg, R$ 15,98. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Pague com cartão alimentação e tem muitas outras opções de pagamento. Compre pelo Televendas do IGA Atacado, loja em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Saiba mais, acesse o site iga.com.br. Oi, Tigrão, falta o Tigrão só, tem uma faturada? Então o Tigrão vem na sequência, tá bom? Segura, Tigrão, você vai falar o que mudaria hoje na Ponte no Guarani ou se tá tudo certo do jeito que tá. Derby Campineiro 202, Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento IGA Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, IGA Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Júlio Nascimento.
O árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo será novamente o comandante do clássico entre Guarani e Ponte Preta. Ele participou do Derby 199 e agora aos 43 anos volta ao estádio Brinco de Ouro da Princesa para apitar o jogo deste sábado. Vinícius Gonçalves será auxiliado por Danilo Ricardo Simon e também por Luiz Alberto Andrini Nogueira. O VAR será responsabilidade de José Cláudio Rocha Filho. Acessórios Três Vias, loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Há mais de 47 anos no mercado. Serviço qualificado, produtos de grandes marcas e diversas opções. Os melhores preços dos fabricantes parceiros e toda a assistência para a segurança do seu caminhão, picape ou frota. Acesse acessóriostrêsvias.com.br. Chame no zap 97403-2077. Visite a loja na Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Olha, daqui a pouco mais um convidado especial. Oi, Tigrão, vamos lá, sua opinião, mudanças você faria ou não? Faria sim, Edu. Vou começar pela Ponte. Meu time da Ponte seria Igor Vinhas, Marco Júnior de lateral direito, Thiago Lopes de zagueiro central, Fábio Sanches de quarto zagueiro e Léo Santos não como terceiro zagueiro, como lateral esquerdo. Ele é destro, mas já jogou muitas vezes por ali. O Jean Carlos, talvez vá para o jogo, é o jogador mais vulnerável do time da Ponte. Ele não marca nem o Tigrão com 64. Se eu partir com a bola dominada para cima do Jean Carlos, eu ganho dele. Então, num jogo desse daí, você não pode ter um jogador que pipoca. Ele é muito bom jogador, mas ele é muito verde ainda. Ah, mas já era para ter amadurecido. Mas não amadureceu. É uma temeridade começar o jogo com o Jean Carlos e com o Kevin. Então, troco os dois laterais. Marco Júnior na direita e pelo lado esquerdo, a presença do Léo Santos não formando a famosa linha de 5. Não. A Ponte vai ter 4. Não é? 4. Então seria Marco Júnior, Thiago Lopes, Fábio Sanches. Ó, da última partida contra o Botafogo, só na defesa eu tô sacando Kevin, Fabrício e Jean Carlos. Então eu completo agora a linha defensiva. Igor Vinhas, Marco Júnior, Thiago Lopes, Fábio Sanches e Léo Santos. Agora o meio. Olha o meio aí, gente. Leonaldo, Wesley, João Pedro e Matheus Anjos. 2 volantes e 2 meias no 4-4-2. E à frente, 0 de novidade. Luca e Pedro Júnior. Observe que nesse esquema, nessa formação, se me fosse dado o direito de escalar, eu tiraria do time Kevin, Fabrício, Jean Carlos e Fecim. Os 11 que começaram a partida contra o Botafogo. Tá claro? Você tem alguma dúvida aí, companheiro? Perfeito. Tá aí, observações de Mestre Tigrão, hein? Você tem alguma dúvida ou tá claro pra você, Edu? Não, pra mim tá. É que foi tanta mudança, a princípio não deu pra pegar assim, ainda tô raciocinando. Faltou do Guarani, né? Não, tirei Kevin, tirei Fabrício, tirei Jean Carlos e tirei Fecim. 40%. Botei Léo Santos de lateral esquerdo, botei de quarto zagueiro Fábio Sanches e botei de lateral direito o Marco Júnior. Certo. No meio, Leonaldo e Wesley, por falta de outra opção. E aí 2 meias. Matheus Anjos e João Pedro. E à frente, sem novidade, Luca e Pedro Júnior. Já com relação ao Guarani, aí a gente tem que pensar em um número menor de mudanças, porque o time está um pouco mais azeitado. É um time menos complicado. Então seria Kozlinski, eu viria para o jogo com Matheus Ludic
está vivendo um momento melhor, vejam o que eu estou dizendo, do que os dois laterais que atuaram, o Diogo Matheus, né? Que de repente entrou e não resolveu, o Matheus Ludic. Ele tem alguma vulnerabilidade na marcação, mas ele apoia muito bem. Aí na zaga, os dois zagueiros que não vêm agradando são Hernando e Derlan. Eu faria uma alteração aí com o Ronaldo Alves, atuando numa das posições da zaga, e ele joga nas duas, né? E manteria provavelmente o Derlan, que é canhoto e joga do lado esquerdo. O lateral esquerdo não mexo, venho com o Matheus Pereira. Meio campo, Bruno Silva, ok. Índio, eu saco e venho com o Eduardo Persson e fecho o tripé de meio campo com o Giovanni Augusto. E a ofensiva, Iago, Lucão, Dubrei e Júlio César. Então o Guarani, num 4-3-3 para quem joga em casa, com um volante apenas de marcação, um segundo volante que chega, que é o Persson, e um meia e 3 atacantes à frente. Um velocista que puxa contra-ataque. Iago, Lucão do Break centralizado e o Júlio César destro, mas fazendo o lado esquerdo, inclusive naquela recomposição. Pode ter certeza você que se os dois treinadores ouvissem aqui essa humilde sugestão, nós teremos um clássico maravilhoso, aberto, de jogo bem jogado, de gols e sem favoritos. Agora, se vier todo mundo com 3 volantes e 78 zagueiros, aí vai ser o derby chechelento, o mais chechelento do terceiro milênio. Eduzão. Parabéns. Pinheirão. Serjão. Gostei. Exatamente o que eu ia falar. Hein? Deixou a escalação, os dois abertos, né? A princípio, teoricamente, um derby mais alegre, né? Ô Marcos Luiz, por gentileza, ingressos, torcida única, torcida bugrina, como é que nós estamos? Tem para vender? Quanto é que custa, Marcos Luiz? Novamente, o Edu, agora sim. Opa, beleza. Viva. Milagres do rádio. Já aqui no CB Stadium, daqui a pouco a bola vai rolar, né? Mais um derby, número 202. Eu gostei quando o Tigrão falou assim, chechelento. A minha mãe pegou várias vezes, né? Quando a gente era moleque, aí não tinha muita paciência com roupa não, né, Edu? Metia uma roupa que pegava lá de qualquer jeito, tudo amassado, ela falava, moleque, vai lá tirar essa roupa chechelenta do corpo. Bons tempos, né? Bons tempos. Edu, com relação aos ingressos, ainda tem ingressos nas bilheterias do Estádio Brinco de Ouro até o início da partida. Para as sociais, o valor é de R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia entrada. Estes valores também para o tobogã inferior, mas, Edu Pinheiro, sim, no tobogã superior e também na cabeceira sul, os valores são estes. 40 e 20. Sensacional! Sensacional. A respeito de bicho, o que você está sabendo, Marcos Luiz? Não sei o valor. Sincero e honestamente, não sei o valor que foi disponibilizado pela diretoria. Mas há um cascaio a mais aí, Edu. E na ponte, hein, Lupe? Pergunto de novo, que eu estou fazendo esse ping-pong que eu queria fazer esse ping-pong com você, Marcos Luiz. Provavelmente também deve ter sim, viu, Edu? Deve ter, né? Mas também não sei o valor. Mas vocês não falam, repito, vocês não falam mais de bicho, pô. Né? Pô, antes, Marquinhos, você sabe disso, pô. Você é setorista há quantos anos, né? Fazia parte do... Edu, meu primeiro jogo foi Santos e 15 de Jaú. Do nosso Alexandre Almeida, lá em Jaú. O Santos ganhou do 15 lá 2-1, 2 gols de Mendonça. Isso foi em 1986 ou 87. Pois Edu. Quando o 15 estava na primeira. Quando estava na primeira. Subiu, coitado. Isso aí. Isso foi meu primeiro jogo. Tá. Então faz quanto tempo, Edu? De vamos colocar 87 para cá, né? Quantos anos são aí, Edu, de microfone? Você que é bom de matemática. Não, eu sou péssimo. Quem é bom é o Tigrão.
Mas vamos fazer, dá 40 e pouco só. Não é fácil não, Edu. Não é fácil não. Você falou que quando é 2000... 87. 87. Em 90... Pô, 35 anos. A minha filha nasceu em 90, a Fernanda, né? E aí já estava numa rádio maior, essa coisa toda, né? Mas o meu primeiro jogo foi em 87, lá no Zezinho Magalhães. É isso, Alexandre? Zezinho Magalhães. Santos e 15 de Jaú, 2-1, 2 gols de Mendonça. E já se falava de bicho, né? Já, opa. Então, sumiu do noticiário, né? Oi, Tigrão, chamou? Não, eu ia fazer uma pergunta pro Marcos Luiz. Fala aí, Tiger. Pergunta é a seguinte. Manda. Quando você jogava como meia destro lá em Guarulhos, e com aquela habilidade, com aquela mobilidade, sendo o motorzinho do time... Sim. Você de um lado e Dinho do Mamonas Assassinas do outro? Eu tinha um amigo chamado Dinho, mas não era o do Mamonas Assassinas não, mas você acertou. Não era o Dinho, genial. Não. Aliás, o Mamonas era do Parque Secap e eu era do Jardim Paravente, então era ali do lado. Ali do lado. Guarulhos é grande pra caramba. Fui em Guarulhos outro dia, quase não consegui voltar pra Via Dutra. Ô Marcos Luiz. Manda. Aí quando você estava desequilibrando o jogo com aquela mobilidade, com aquela visão de jogo, com aquela visão tática, realmente sendo o diferencial a favor do time do teu bairro, alguma vez você já foi sargeado por trás? Nunca. Tá perguntado, Edu, segue daí. Segue daí. Muito bem, segura Marcos Luiz, segura Lupe, qualquer informação, escalação, nem pensar, alguma outra... O Guarani a concentração é aonde, Marquinhos? É no motel próximo ao estádio Brinco de Ouro, Edu. Pertinho, né? Pertinho. E da ponte é onde a concentração, Lupe? É no bairro Alphaville, ali indo pra Mojimirim, Jaguariúna, né? Já saiu a delegação da ponte e em breve... Os jogadores da Macaca, comissão técnica e diretoria estarão no Brinco de Ouro da Princesa. Já tá a caminho do Brinco? Já. Mas tá escoltado, tá tudo bem, tá tudo certinho? Não, tudo tranquilo, torcida da Ponte que não terá acesso ao Brinco de Ouro da Princesa. Mais uma vez a gente lembra a determinação do Ministério Público, o derby de Campinas e também os clássicos na capital com torcida única. E por isso a torcida da Ponte foi dar aquele último incentivo aos torcedores da Macaca lá no hotel, dando apoio aos atletas, pelos vídeos que vi, só apoio mesmo aos jogadores na saída do hotel até a entrada do ônibus e a delegação já está a caminho do Brinco, Edu. Olha, 18h52, mais um convidado aqui no nosso Concentração. Oi, Júlio Nascimento. Muito bem, Edu, estamos recebendo mais um convidado aqui no nosso Concentração Especial Derby, o zagueiro César, que participou do elenco da Ponte Preta por 2 vezes, né? Jogador revelado nas categorias de base da Macaca, mas que foi protagonista no derby de 2008, marcando o primeiro gol da Macaca. César, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer por você gentilmente estar aqui atendendo a reportagem da Bandeirantes. Tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação, um prazer enorme estar retornando aí na Bandeirantes para nós falarmos um pouquinho desse derby maravilhoso que vai acontecer nesse sábado em Campinas. Maravilha. Antes da gente falar sobre derby, principalmente sobre aquela campanha, né, César, de 2008, né? Inclusive você... teve um momento especial em derby, inclusive vamos ouvir o seu gol daqui a pouco. Eu queria saber o que faz César atualmente em 2022, se ainda está ligado ao futebol, se deixou o futebol um pouquinho de lado. O que o César tem feito da vida? Olha, eu havia deixado um pouquinho o futebol de lado, né? Fui fazer um pouquinho a família, criamos, aí casei, teve meu filho, hoje ele está com 11 anos. Eu estou tentando voltar para o futebol, fiz o curso da CBF para treinador, eu estou mandando currículo, entrando em contato com amigos, esperando para ver se aparece uma oportunidade para voltar novamente para o futebol como auxiliar técnico ou até comandar alguma coisa, alguma equipe na base, porque o futebol está no sangue, é um vício e a gente não consegue ficar longe tanto tempo disso não, viu? Ô César, até para o torcedor matar a saudade, né? Você tem uma história muito interessante com a Ponte Preta. Queria que você relembrasse também para a geração mais nova, né? Das suas passagens pelo Moisés Lucarelli e o que a Ponte Preta representa para a sua carreira. Vamos de trás para frente. Do que ela representa tudo, né? Uma mudança de vida, né? Eu saí de bebedouro cedo,
Já fui morar debaixo das arquibancadas ali do Majestoso. Foram anos e anos ali, estudando no Vila Gelim, trabalhando até de bilheteiro para a gente ter alguma coisa ali para ir no centro, comprar as coisas. Muitos treinadores, muitos jogadores, amigos. Então, foi a minha vida, né? Foi feita toda dentro da Ponte. O que aconteceu depois da Ponte Portuguesa e os outros clubes e seleções foram todos graças à Ponte, que me abriu as portas e que fez com que eu fosse um atleta profissional. Claro que tem o derby, né, de 2008, que a gente vai falar sobre ele com mais detalhes, mas você chegou a ter alguma outra experiência em derby, né? O derbinho teve um momento ali na década de 90 que ele foi muito forte também. Qual foi a sua primeira experiência com o derby? Já foi como profissional ou chegou a ter nas categorias de base alguma passagem no clássico? Então, em 2008 eu cheguei já experiente, né, na Ponte como um conhecedor e sabedor de Ponte Preta, né? E no fundo, quando nós fomos jogar o derby de 2008, era o meu primeiro derby profissional. Olha só. Então o pessoal todo vinha perguntar sobre derby e eu tinha a experiência só de assistir, né? Eu não tinha jogado nenhum derby profissionalmente, né? Eu joguei no Aspirantes, mas a questão de profissionalismo mesmo foi só esse de 2008. Então, o que eu tenho é que eu assisti aos jogos, eu já desci como torcedor para assistir jogo o derby no campo de baixo, né? Então, eu vivi mais na arquibancada os derbys do que profissionalmente mesmo. São jogos diferenciados, as equipes se equiparam, a garra, ela faz diferença, né? Às vezes você tem uma equipe bem estruturada, mas falta aquele detalhe a mais, e geralmente a Ponte tem esse detalhe a mais, e eu espero que nesse sábado isso aconteça e consiga um grande resultado. Perfeito. Agora, que curioso, né? Sua primeira experiência como derby, dentro do derby, né? Você vivenciou a Ponte Preta por tanto tempo, antes de ter feito a sua carreira em diversos clubes, vivenciou tantos clássicos no Brasil e fora dele, e mais experiente, no seu primeiro derby, consegue marcar um gol, né? Você abriu o placar naquele 4-2 e queria saber de você qual foi a sua experiência, né? A sua sensação de, depois de tanto tempo, estar voltando ao Majestoso e logo no seu primeiro derby ter marcado o primeiro gol do jogo. Tá arrepiando até agora, estou me arrepiando todo com sua fala. Foi indescritível, né? Era uma pressão, a nossa equipe estava bem encaixada, o Sérgio Guedes estava fazendo um belíssimo trabalho, conseguiu juntar grandes destaques do interior e alguns da capital, como Elias, né? Então ele conseguiu fazer uma equipe homogênea, uma equipe que pensava única e exclusivamente em vencer, era obediente, e a gente conseguiu fazer um derby quase que perfeito. Acabamos conseguindo uma grande vitória. Eu consegui fazer um primeiro gol e para mim foi uma sensação maravilhosa. Pena que a gente não conseguiu jogar outras vezes e manter esse gostinho, mas é uma coisa que a gente falando agora até continua arrepiando de tanta gratificação que eu senti de ter participado e feito um gol. Pela linha de fundo, em escanteio para Ponte Preta bater. O Fabinho tentou meter a bola para fora, mas não conseguiu. Batista acabou cedendo o escanteio. Para Ponte, Eduardo Arroz cobra. Eduardo Arroz autorizado, partiu o pé direito, cruzou por baixo, a bola voltou. Reboteada sobre o Eduardo Arroz, levou para a linha de fundo, escapou de Danilo Silva, pé direito, cruzou para trás, passou por todo mundo, vai fazer a Ponte, bateu César. Na marca de 15 minutos, primeiro tempo de jogo, da arrancada pela direita, Eduardo Arroz fez o levantamento, a bola cruzada dentro da grande área, houve uma falha terrível da defesa no bate-rebate, a bola sobrou na entrada da pequena área para César, ele por baixo enfiou o pé direito e jogou no fundo
jogando de negro, a superação do homem atleta, zagueiro para fazer o gol na abertura do placar. César faz vibrar a nação pontepretana. César, 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 camisa 3. Ele é o autor do gol. Abriu o placar do jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, Guarani 0. E o detalhe do gol vai ser o Marcos Luiz. Tudo começou no escanteio cedido pelo Fabinho. Cobrança da Ponte Preta no meio da área do Guarani. Uma confusão tremenda. O Maxandro não conseguiu marcar o Marcelo. E o César estava livre do outro lado. A bola ainda chegou a bater no Henrique. Mas o César foi para a rede. No ângulo correto do arremate. Ele tira o Gesiel da defesa. E faz um belo gol aqui no Majestoso. A Ponte abre o placar. César 1-0. É ele. E aí, César? E essa sensação? Ó, maravilhosa. Eu vou até depois pedir para que você me mande essa narração, porque é de arrepiar. O Batista está de parabéns, como sempre. É impressionante. Maravilhoso. Obrigado. Para mim, já ganhei o mês, ganhei a semana. Maravilhoso. Eu agradeço do fundo do coração. Que legal. Eu não sei o que é fazer gol em derby, né? Eu nunca joguei bola, né, César? Meu negócio aqui é trabalhar no jornalismo, mas a emoção, né, que o Batista passa já traz um pouco daquilo que foi o seu sentimento ali, né? A tua emoção de ter feito aquele gol pela tua ligação com a Ponte. Eu imagino que você consiga lembrar até hoje os detalhes daquele lance do gol. Sim, eu estava aqui com a narração aqui, visualizando, mentalizando tudo que aconteceu, o gol, a jogada, saindo para comemorar. Nossa, maravilhoso. Me fez voltar aí em 2008, cara. Que bacana, eu agradeço muito. Ô César, eu tenho duas curiosidades sobre esse time de 2008, né? Sobre dois personagens que eu gostaria que você falasse. O primeiro personagem é o Sérgio Guedes, né? O técnico Sérgio Guedes. Eu gostaria de saber da sua relação, porque a sua não participação da grande decisão, imagino que tenha te chateado, e muitos na época associaram que você teria ficado muito chateado com o departamento médico, com o Sérgio Guedes. Como é que era a tua relação com o professor Sérgio Guedes na época? Maravilhosa, como é até hoje. Eu torço, mando mensagem para ele, torcendo aqui pelo Água Santa. É um profissional e uma pessoa maravilhosa, né? Nós não tivemos nenhum problema, nem com o departamento médico, nada. O problema foi que eu fui chato, eu fui insistente, né? Eu que pedi para... O primeiro jogo eu estava fora, né, com a lesão no joelho, e aí nós perdemos o Jean no primeiro jogo da final. E eu infiltrei o joelho, fiz até o que não podia para poder participar do segundo jogo. Eu fui para o jogo sem condições de atuar, pelo momento da Ponte, que era de a gente tentar conquistar o título e de estar sem o zagueiro, e estaria sem os dois zagueiros titulares. Então eu que fui o teimoso, eu que fui o rabugento, de pedir para jogar, de pedir para ser infiltrado, para jogar, e infelizmente eu não estava nas melhores condições, e nós pegamos um adversário que jogou o jogo da sua história, né? Então, se tem alguma coisa aí, eu que tenho que pedir desculpa pela insistência que eu tive, que eu fiz com o Sérgio Guedes. Ele só seguiu o que ele achava, foi uma pessoa e continua sendo maravilhosa. Então eu queria até também aproveitar o espaço e pedir desculpa para o torcedor pontepretano, mas eu fiz tudo o que eu fiz para jogar aquele jogo, foi das melhores das intenções, mas o resultado final não saiu como nós esperávamos. E uma outra figura que eu gostaria que você falasse é o Marco Antônio Eberlin, né? O quanto que você conviveu com o Eberlin dentro da Ponte Preta, ele que agora é o presidente, né? Assumiu ele foi diretor de futebol por muito tempo, né? Por muitas temporadas, e agora está nesse desafio de ser o presidente do clube. Eu fiquei feliz, né? Eu fiquei muito contente com o resultado da eleição.
Eu acho que tinha que ter essa mudança mesmo, né? A Ponte estava precisando, acho que ficou um pouquinho político, né? Os mandatos anteriores. E o Marcos, ele é vivido, ele é experimentado, ele sabe os atalhos, ele conhece o caminho para conseguir levar a Ponte Preta novamente para a primeira divisão, né? Então eu fico na torcida, na expectativa aqui de que o time engrene a partir desse jogo contra o Guarani e que a tendência pelo elenco que eles montaram é de sucesso. Eu torço muito, acompanho, assisto os jogos, estou em contato direto com o Luiz Fabiano também, que é um amigão que eu conheci aí na Ponte, ele na base, e depois a gente morou juntos na França, no Rennes. Então são figuras que a gente está unido aí por um ideal que é a Ponte Preta. E eu também já espetei o Luiz. Eu falei, Luiz, se você precisar de tiver algum setor aí da Ponte que estiver precisando, pode contar comigo, que a minha vontade de retribuir o que a Ponte me fez no futebol é enorme. Maravilha. Pois é, você falou sobre a sua passagem na França, né? Você jogou por Palmeiras, por Corinthians, teve também uma passagem pelo futebol nordestino. O derby é mesmo diferente, César? Com tudo que você conhece no Brasil e no mundo, assim, não estou dizendo que é maior ou menor, nem melhor ou pior, mas ele é diferente mesmo de outros grandes clássicos no futebol? Ele é diferente. A atmosfera, o fanatismo, a cidade, o entorno dele é diferenciado. Não tem igual. A gente eu já tive a oportunidade de disputar vários derbys pelo Brasil, pelo mundo, mas esse de Campinas é diferenciado, não tem igual. Não tem igual. Você pode correr, pode falar, pode jogar, mas quem joga o Ponte e Guarani não se esquece, fica marcado e é uma coisa diferenciada. César, muito legal. Meu primeiro bate-papo com você, né? É muito legal, de fato, ouvi-lo novamente aqui no Futebol Campineiro. Há muito tempo eu não te ouvia dando entrevistas por aqui. Transmito, inclusive, um abraço do Gleger. Gleger falou que ele está dando muito trabalho lá no Master, mas que você geralmente dá conta do recado. Então transmito meu abraço do Gleger aqui para você. E microfones da Bandeirantes sempre abertos. Muita boa sorte aí na sua retomada agora, já que você está cogitando aí voltar para o futebol. Claro que o futebol precisa, sim, de pessoas boas, experientes e que consigam contribuir com algo dentro do futebol, como você conseguirá por conta da tua carreira. Obrigado, viu, César? Júlio, eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Um grande abraço pro Gleger. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele no profissional. A gente já se conhece há muito tempo, né? Então, é uma pessoa que eu fico feliz pelo sucesso que ele está tendo agora na imprensa. E eu vou continuar minha vida, meus estudos aqui, me aprofundando mais. E assim que eu conseguir uma oportunidade de trabalho, eu vou conseguir mostrar o meu potencial. E estou aqui à disposição. O que vocês precisarem, pode contar comigo, que não tem nem horário, nem dia. O que vocês precisarem, eu estou aqui disponível. Dá para deixar um palpite aí pro clássico de daqui a pouco ou não? Eu vou de 2-1 para a Ponte. Muito bem, bela matéria, parabéns, Julião, sensacional, César, zagueiro da Ponte. Lembrando que 20 e 30 tem no Brinco, Derby 202, quem comanda aqui na Bandeirantes é o amigo Batista narrando, com o Tigrão, com o Gleger, com o Marcos Luiz, Antônio Lupe, Júlio Nascimento, grande equipe, com o ouvinte comentarista, o Ricardo Alexandre, torcedor da Ponte, e o Rogério France, torcedor do Guarani. Repassando aqui rapidamente o nosso WhatsApp, o Ednei da Vila Teixeira disse que vai ser 3-0, 3 gols do Luca, né? 3-0 para a Ponte, meu derby mais marcante, 2-1 no Brinco, Martinez e Fumagalli. Isso aí foi em novembro de 2000. E o Gleger Zuluzinho era o goleiro. Mas não colocou o nome aqui, é o Wanderson de Hortolândia, né? Obrigado, viu, Wanderson? Eberlin não paga nem salário, vai pagar bicho, isso, Edu. Edmilson Cano, Guarani vai ganhar de 6-1, tá super otimista aqui. Boa noite, Eduzão. O derby inesquecível 81, majestoso 3-2. Arrancamos a rede e levamos para as marquises do Largo do Rosário. Não diga. Olha aí, pegou um pedaço da rede e levou pro Largo do Rosário. Boa noite, Edu. Aqui é o Nivaldo, Jardim Olina.
Hoje é o derby do desespero. 1-0 para o vencedor e o perdedor vai demitir o técnico. Não falou para quem, disse que vai ser 1-0. E quem perder, né, o técnico cai. Boa noite, Edu. Aqui é o Carlos Oliveira. 2-1 para Ponte. Manda um abraço aí pro meu pai, o Benê. Ei, Benê, é o pai aí do Sou Carlos Oliveira. E pro irmão João. Um abraço para vocês, viu? Muito obrigado. Edu, boa noite, indo pro estádio, família toda. Nildo, Jardim Londres, em 2-1 Bugrão. Um abraço a todos. Muito obrigado, Nildo. Deixa eu ver o que mais. Derby inesquecível de 2009, aquele gol do Kaique, majestoso, logo no começo, né? Uma pintura de gol. Hoje o Guarani vence 1-0, vai ser sofrido, é o Fernando Gabriel de Campinas. Obrigado, Fernando. Deixa eu ver quem mais aqui. Boa noite, Edu. A noite do Bugrão, 2-1. Manda aquele abraço pro meu irmão Ponte Pretano, o Abimael Costa. É o Gamaliel Costa, a família Costa. Sim, vocês sempre participando. Coitado do Ivan no Corinthians, o time tá jogando com reserva e o Cássio não deu a folga para ele. Vai acabar a carreira dele no banco do Corinthians, hein? E afinal, 45-58, tá 0-0, é? 0-0, 38 pelo tempo Ribeirão Preto, Botafogo e Corinthians, hein? Só o Cássio de titular, ou um time misto. E o Ivan no banco. Bom trabalho, Edu, que bela entrevista ontem na Band. O gestor do Botafogo de Ribeirão Preto, SA, pode ser uma salvação para as equipes de Campinas. Eu fiquei sabendo dessa entrevista, viu? Parabéns, Julião. O rapaz gostou aqui, não colocou o nome, é o Renato. Obrigado, viu, Renato? Deixa eu ver quem mais aqui. Edu, revelado o bicho da Ponte, 100 mil por gol. E vai ser 5-5, tá bom, tá legal. Deixa eu ver, Edu, sem sombra de dúvida, hoje 2-0 Guarani, José Carlos do Jardim Bandeiras. Chove agora em Itatiba, diz aqui o Carlos Matozinho. Segura, Matozinho. Aqui choveu, parou. Carlos Batista manda um abraço para o Carlos Pinto lá em Recife, torcendo para o Guarani. Alô, Carlos Pinto, em nome do Batista para você, aquele abraço. Tem mensagem gravada, mas gravada fica muito difícil para mim. Guarani 2-0, Márcio, Juliane, Gustavo, Gláucia, Dona Bete, a titia Iris, né? Nosso muito obrigado. Manuel Fernandes, boa noite, amigo Edu, grande abraço. Palpite hoje 0-0, derby marcante, 4-2 da Ponte de virada, a quebra do tabu em 2002. É o Manuel Fernandes, obrigado, viu, Manuel? Bom, e assim vai, né? Meus amigos, um rápido faturamento, depois mais um convidado. Lembrando que 20 e 30, derby no Brinco, amigo Batista narra, Guarani Ponte. Futebol é com a Bandeirantes. Derby Campineiro 202, Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Júlio Nascimento. O primeiro derby realizado no Brinco de Ouro foi em 1953, jogo amistoso que terminou com vitória da Ponte Preta por 3-0. Desde então, 67 jogos, com 31 empates, 19 vitórias do Guarani e 17 vitórias da Ponte. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, Vila Pinheiros. Confira ofertas sensacionais. Suco de uva Aurora integral 1,5 litro, 11,98. Farinha de trigo Coamo 1 quilo, 3,18. Amaciante IP 2 litros, 6,29. Detergente em pó Tixan 5 quilos, 31,98. Ofertas válidas até segunda-feira, 21 de fevereiro. Iga Atacado, também em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Muito bem, deixa eu falar aqui da Acessórios 3 Vias. Agora são 19 horas e 14 minutos. A Acessórios 3 Vias é loja conceituada e especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Está no mercado há mais de 47 anos, oferecendo aos clientes a qualidade da marca 3 Vias. Serviço qualificado, produtos de qualidade, as melhores marcas e diversas opções. Parceria com os maiores fabricantes para garantir
os melhores preços e toda assistência para deixar o seu caminhão, picape ou a sua frota em dia para rodar com toda a segurança. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega, hein? Confira preços e condições de pagamento exclusivos para compras online. Acesse acessorios3vias.com.br. Se não encontrar algum produto no site, mande uma mensagem no WhatsApp 197-7403-2077 97403-2077. Confira também na loja na Rua Batista Raff, 53, Aparecidinha, Campinas, ou ligue 3782-6060 3782-6060. Acessórios 3 Vias. Muito bem, essa aqui que eu dei uma engolidinha aqui, numa boa, né? Falei emocionado aqui da Acessórios 3 Vias, retomamos o nosso concentração. Olha, escalação, né? Eu não sei que hora que vai sair, estamos atentos. Marcos Luiz, super atento com o seu passarinho lá no Guarani. Lupe, super atento com a assessoria da Ponte, né? O jogo é 20h30. Daqui, arredondando aqui 1 hora. Não, 1 hora e 15 minutos. 1 hora e 15 minutos. A escalação, eu não sei. Você acredita, Marcos Luiz, que a escalação sai quando, hein, Marquinhos? Quando é que vai sair a escalação? Edu, costumeiramente a assessoria libera a escalação com 45 minutos de antecedência. Vai ser no nosso fechamento. Eu queria... Mas assim, Edu, e o Lupe pode confirmar daqui a pouco também, obrigatoriamente, a assessoria tem que passar para a federação, para o pessoal da federação, 1 hora antes. E aí é quando a gente consegue, né, com os contatos que a gente tem, com o pessoal da federação, a gente consegue as escalações. Mas o clube geralmente passa com 45 minutos então, para a imprensa, para a federação com 1 hora de antecedência. Estou sentindo firmeza que no concentração ainda, que eu tenho que fechar às 19h45, tenho certeza, estou confiante que a gente tem a escalação, hein? Olha, gol do Corinthians, hein? Gol do Corinthians, gol do Raul lá em Ribeirão Preto, Botafogo 0, Corinthians 1, Encerrado, Palmeiras 1, Santo André 0, hein? Júlio Nascimento, de zagueiro. Oi, pois não? O Júlio vai entrar daqui a pouco, mas ele também me passou aqui pela linha interna. Obrigado, viu, Júlio? É um princípio de tumulto, né? A gente viu que o Guarani já está no brinco, né? Porque foi feito lá o corredor verde. A PM acabou dispersando, mas um garoto de 10 anos foi atingido por uma bomba e teve ferimentos leves na perna. A gente não tem maiores informações, a gente vai apurar o que nos foi passado aqui, viu, Edu? Lamentavelmente, né? Derby é um atrativo à parte, mas as pessoas precisam se conscientizar, né, Edu? Ah, que coisa, não, mas, meu Deus do céu, mas será que é torcida única? Será que foi entre torcedores membros do Guarani? Porque é complicado, né, gente? É tumulto, é fogo, é fogo. Vamos lá, Júlio Nascimento, mais um convidado aqui no Concentração. Oi, Edu, de volta aqui ao Concentração, especial pré-derby 202, para trazer mais um convidado, um jogador que também foi protagonista no principal clássico do futebol do interior do Brasil. Foram 36 jogos com a camisa do Guarani, 2 gols marcados, e um destes gols foi extremamente importante para 3 pontos cruciais para a campanha do Guarani em 2009, que terminou também com acesso. Vamos ouvir então quem é este convidado na voz de Carlos Batista. E aqui a falta pela direita, Fabinho vai bater 18 passados do segundo tempo, placar de 1-1. Autorizado, Fabinho vem para fora, 2 homens na composição da barreira. Time do Guarani coloca 4 dentro da grande área com 2 no rebote. Fabinho, autorizado, cobrança de falta, lateral da grande área. 2 na barreira, Fabinho, olhou firme na barreira, partiu o pé direito, levantou, cruzou, subiu, virou na área, é gol! Do jogo, pela direita, pela lateral da grande área, Fabinho, de peça direita, fez o levantamento dentro da grande área, Bruno Aguiar, subiu, tocou de cabeça de cima para baixo e mandou a bola no fundo do gol de Giovani, que não conseguiu pegar. O golaço de cabeça de Bruno Aguiar, imagens que vão
fascinante jogo da bola, humano e místico, no seu aspecto mais profundo. Coloca outra vez o time do Guarani na frente do marcador. Bruno Aguiar, Bruno Aguiar, Bruno Aguiar, Bruno Aguiar, Bruno Aguiar, Bruno Aguiar, camisa 3. Ele, o autor do gol. Guarani 2, Ponte Preta 1 e o Testoni no gol é seu, André Aranha. Meio gol para Fabinho, que cruzamento perfeito. E o Bruno Aguiar, muito bem posicionado, apareceu ali como elemento surpresa. O zagueirão do Bugre meteu a cabeça no cantinho esquerdo do goleiro Giovani. Nada pôde fazer o goleiro da Macaca. Tá na frente o Guarani de novo, Bruno Aguiar, Guarani 2, Ponte 1, Batista. Bruno Aguiar, que prazer recebê-lo aqui no Concentração Especial Derby, Bruno. Queria primeiramente te saudar, né? Você que está em processo de concentração, está vestindo a camisa do Novo Horizontino. Amanhã tem jogo, mas gentilmente atende aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes para falar sobre a sua participação em derby, principalmente no segundo derby de 2009, né, em relação à Série B do Campeonato Brasileiro, a vitória por 2-1. E eu queria saber as suas principais lembranças desse jogo e também do derby no modo geral. Um abraço para você, Bruno. Olá, galera do Concentração. Muito prazer estar participando. Realmente, né, lembrança maravilhosa. Talvez um dos momentos mais especiais da minha carreira. Né, um jogo importantíssimo, eu me lembro, né, na Série B. E um dia especial, né? Minha filha tinha acabado de nascer e poder marcar o gol, né? O gol da vitória do derby, realmente um dia muito especial. E mais especial ainda porque eu pude dedicar a minha filha que estava nascendo, né, naquele dia. Que legal, né? Confesso que eu não sabia dessa informação, então a filha do Bruno no dia 26 de setembro de 2009, o dia que o Bruno, você, né, Bruno, foi um protagonista em derby. O Ricardo Xavier abriu o placar naquele jogo, a Ponte chegou ao empate com o Evando e aos 19 minutos, como nós ouvimos aí na narração do Batista, do segundo tempo, para fazer o segundo gol do Guarani, 2-1, 17 mil torcedores estiveram presentes naquele dia, inclusive naquele jogo, né, naquela época, vou colocar assim, eram possíveis as duas torcidas presentes no campo, né? Então nós tínhamos torcedores do Guarani, mas também tínhamos torcedores da Ponte. E foi uma vitória importante porque o Guarani estava já no momento de arrancada no segundo turno, assim também como foi no primeiro turno, e vocês conseguiram terminar essa temporada não só vencendo o derby, né, Bruno? Mas também conquistando o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro 2010, que foi a última participação do Guarani na primeira divisão, né? Com certeza uma temporada perfeita, né? A gente sabe que os dois derbys é um campeonato à parte, né? A gente sabe que teria um gostinho diferente, né? Subir aquele ano, ser vice-campeão brasileiro e não ganhar os derbys. E o primeiro foi maravilhoso, né? Porque exigiu muito da parte defensiva, né, do Guarani. Então foi um derby que nós fizemos o gol rápido, mas tivemos que lutar muito ali defendendo. E o segundo especial, né, na minha carreira, porque o torcedor bugrino lotou, né, o brinco, e a gente, com uma jogada ensaiada comigo, com o Fabinho, a gente fez o gol e realmente uma das maiores alegrias da minha vida. Legal. Você está com 35 anos, né? Agora jogando pelo Novo Horizontino, mas rodou o Brasil, né? Já teve a oportunidade de vestir algumas camisas e vivenciou outras rivalidades também. Eu queria fazer a pergunta na perspectiva do Bruno Aguiar. Qual é a grandeza do derby? Claro que é difícil mensurar isso, é difícil calcular o quão grande é o derby, né? Porque, principalmente para o torcedor, é um sentimento de Copa do Mundo, né? A gente brinca que o derby em Campinas é a Copa do Mundo do futebol. Então, claro que para o torcedor tem um peso extremamente grande, para a imprensa, né? Nós trabalhamos o derby também com uma responsabilidade muito grande. Mas para você que é um jogador experiente, que já vivenciou outras rivalidades, o que representa o derby para você, hein, Bruno? Olha, eu participei realmente de muitos clássicos, né, na minha carreira. Santos, São Paulo,
Santos e Corinthians, né? Sport e Santa, enfim, Santa Catarina também, mas com certeza, para mim, um dos maiores mesmo é o derby, né? Pela rivalidade entre as duas equipes, por tudo que simboliza, né, vencer o derby, pelo que representa dentro do clube, dentro do grupo, né? Às vezes você está num momento difícil e você vence o derby, você tem realmente uma sequência depois só de bons resultados, porque o derby te dá essa confiança. Então, com certeza, eu destaco o derby como um dos maiores clássicos aí do nosso Brasil. Aliás, falando em grandeza de derby, né? Falando de personagens de derby, a gente sempre fala e cita com justiça, né, do Vadão, saudoso Vadão, Oswaldo Varias, que nos ensinou muito. Tenho certeza que, assim como eu, você tem grandes experiências com o Vadão. E é um cara que faz falta não só no futebol, mas no nosso dia a dia, né? O Vadão era um grande amigo de todos, né? Da imprensa, jogadores, dirigentes. Era um ser humano, sempre será lembrado assim, muito iluminado. Mas como era o Vadão em derby, hein, Bruno? Como é que o Vadão funcionava no vestiário? Ficava agitado, era mais tranquilo? O Vadão sempre foi tranquilo, né? Mas eu tenho essa curiosidade da figura Oswaldo Varias num vestiário, num pré-derby, num pós-derby. O que você pode falar pra gente sobre o Vadão nesse sentido? Pô, sou suspeito de falar do Vadão, né, cara? Nosso querido e eterno Vadão, né? É um cara que eu tenho um carinho, né, imenso, assim, vou levar pro resto da minha vida ele no meu coração. E, pô, o Vadão, com a sua serenidade, né, com a sua simplicidade, vivenciar uma semana de clássico com o Vadão, realmente, de derby, é algo, assim, extraordinário, né? Eu lembro que nós tivemos uma semana muito tranquila, assim, em relação às coisas que nós tínhamos que fazer, né? Ensaiamos muito jogadas ensaiadas e realmente aconteceu, né? E o Vadão, com aquela tranquilidade, com aquela serenidade dele, ele realmente conseguiu, né, deixar o nosso time muito concentrado, principalmente no primeiro derby, né, onde nós viemos de, se eu não me engano, 5 vitórias seguidas, né, na Série B, então era um momento importante, a gente não podia perder essa sequência de vitórias. E no segundo derby o Vadão realmente foi fundamental, cara. Eu nunca vi o Vadão chutando as mesas, a cadeira, ficou bravo. Eu falei, rapaz, nunca vi. E ele realmente acendeu o nosso grupo e realmente deu tudo muito certo. Grande Vadão, né? Faz muita falta o Vadão, mas em relação a derby está eternizado, né? O rei do derby, senhor derby, Oswaldo Varias. Bruno, eu queria agradecer a sua participação aqui no Concentração, nesse pré-derby. Você é um personagem muito marcante, né? Nós ouvimos aí a narração do Batista no teu gol, tá com o nome marcado na história aí. E sucesso na sequência da sua carreira. Você é sempre bem-vindo aqui na Bandeirantes para trocar ideia, sempre nos tratou muito bem. Então é muito recíproco esse respeito. E queria agradecer a sua participação aqui hoje no nosso Concentração, viu, Brunão? Agradeço demais, né? A lembrança, a participação. Um grande abraço a todos da Rádio Bandeirantes, Batista, enfim, todos. Com muita alegria participar. E vamos para mais um derby aí, estarei acompanhando todos vocês. E eu queria destacar aqui uma das maiores narrações de um gol do derby do Batista do primeiro derby. Até esses tempos atrás eu estava escutando novamente. Grande abraço. Tudo bem, Bruno Aguiar, que marcou o gol do derby 2009, né? Época de Vadão, Guarani, turno e retorno, sempre no G4, subiu com todas as letras, num bom momento aí. Aliás, foram dois momentos distintos do Guarani, 2009, né? O Guarani teve o rebaixamento no Paulista, e aí ficaram poucos jogadores, o goleiro Douglas, ficou o Oziel, lateral direito, enfim, aí o Guarani contratou 21 jogadores, 21, entre eles o Bruno Aguiar. Teve aí enfim, muitos jogadores, né? Veio o Fabinho, veio do Botafogo, Verão Preto e tal. É uma campanha sensacional, agora ele acabou subindo com todas as letras, né? Nosso convidado aqui deu caixa, hein, Júlio Nascimento? Deu caixa, hein? Caixa em Minas Gerais é gol, né? Ou na casinha lá. É na casinha aqui lá? Em Campinas é ou na casinha, né? E lá é o caixa. Lá é caixa. Minas Gerais, e lá, como é que será em Minas, se quando você liga pra pessoa e não atende, né? Deu bolo, só. Deu... Vamos lá. É o seguinte, deixa eu ver aqui.
Nossa, quantas mensagens, muito obrigado. Boa noite, Edu, uma grande transmissão. Vai ser 3-1 para Nega Véia. É o Edson Júnior de New Jersey. Olha que chique. Manda um abraço pro meu pai, Edson Costa, de Hortolândia. O Edson está lá em New Jersey, o pai dele é de Hortolândia. E a esposa Patrícia, né? Também está em Hortolândia. Um abraço, viu, Edson? Muito obrigado. Deixa eu ver o que mais aqui. Abraço do 9166. 9166 abrindo aqui. Diz que o 4-2 lá, o inesquecível dele, o derby de 2002. Se chover da ponte, o time do Guarani corre por causa da... Deixa eu ver aqui. Se chover da ponte. Realmente, a ponte com chuva tem um retrospecto legal, viu? Boa noite, manda um abraço pro Oswaldo Tanaka, que está ouvindo o jogo. André Vanderlei, estou na Paraíba, né? O André Vanderlei que tá mandando um abraço pro Oswaldo Tanaka. E torcendo pra Macaca. Muito bem, 3-0 pro Bugrão, Sérgio e Natália de Jaguariúna. Parque Tropical. Alô, Edu, Jorge vai dar Bugrão 2-0. É o Dorival do Tropical. Muito bem, deixa eu ver o que mais aqui. Nossa, gravado não tem como, meu amigo, não tem como. Deixa eu retomar aqui o nosso WhatsApp. Deixa eu retomar aqui. Boa noite a todos da Band. Se empatar, sabe que os técnicos caem? E o Gilson desce a avenida e o Daniel sobe a avenida? Também é demais aí, né, André? Diz que vai ser 2-0 pro Guarani, né? Deixa eu ver o que mais. Oi, Edu, acho que será 1-1 e os dois técnicos serão demitidos. É Rita Maluca. Alô, Rita Maluca, direto de Conde, na Paraíba. Vocês mudaram para Paraíba, é isso que eu entendi? Mudaram para Paraíba. Que maravilha. Rita Maluca, vai continuar Rita Maluca, hein? Boa noite, Edu. Tô ouvindo vocês aqui em Cabo Verde, Minas Gerais. Mas que maravilha. 2-0 para Macaca, é o Goulart. Ô, Goulart, você tá bem, hein? Cabo Verde, uma delícia. Nunca fui, mas de foto, sensacional. O presidente da Ponte está agindo com sabedoria. Deixou o Gilson Kleina para o jogo do derby e vai deixar para o jogo contra o Operário. Depois, tenho certeza, pelos meus 55 anos. Kleina fora. Como Operário? Operário não é Operário, é Copa do Brasil, Cascavel, né? Confundiu. Cascavel, é Cascavel. É jogo na terça, né, Júlio? Inclusive... A Ponte, já terça-feira, já tem a Copa do Brasil, hein? A campanha O Cascavel está em campo neste momento, tá, Edu? Opa, muito bem. Pelo Campeonato Paranaense e é o líder do campeonato com 17 pontos. É o único time aí que tem 5 vitórias no Campeonato Paranaense. Tá na frente do Atlético Paranaense e do Curitiba, né? Cascavel. Puxa vida, rapaz. O Cascavel? Cascavel líder. Bucha da Macaca, hein? Olha a bucha, a Ponte tem o derby e na terça o Cascavel. O Muricy Ramalho diria que não tem mais bobo no futebol, né? Olha, e pra falar nisso, sabe que o Roger tá muito bem lá ele é técnico do Atlético, o Atlético Clube de São João del Rei. Hoje ganhou do Democrata por 1-0. E você sabe que esse time aí do Roger, técnico Roger, ele é na classificação do Campeonato Mineiro, pra você ter uma ideia, em primeiro Cruzeiro, em segundo Atlético, em terceiro Atlético do Roger. Olha que campanha, hein? 16 pontos ganhos, Cruzeiro tem 18. O Atlético tem 16 e o Atlético do Roger está com 16 na terceira colocação, hein? Boa noite, amigos. Me desculpe, Marquinhos, mas a culpa não é da torcida, foi novamente da Polícia Militar. Aí um incidente com o menino, né? Que ocorreu, o Marquinhos está apurando aí, mas o ouvinte aqui, 2328, na chegada da delegação do Guarani, talvez um garoto de 10 anos tenha atingido aí com um rojão. Ô, Edu, sim. Para falar disso, pelo relato dos torcedores aqui nas redes sociais, depois da saída do ônibus do Guarani, depois que o Guarani entrou, a polícia foi fechar ali um dos portões e aí começou a gerar aquele empurra-empurra, né? Então, foi ali um momento ali de maior tensão e aí para dispersar os torcedores, a polícia provavelmente ela usou a bomba de gás lacrimogêneo, inclusive acertando esse garoto de 10 anos. Só que, qual que é o problema? O gás acabou espalhando na direção dos vestiários. Inclusive, o vestiário mais próximo ali, inclusive, é o vestiário visitante. Então, existe, inclusive, relatos do vestiário da Ponte ter ali, alguns jogadores terem se incomodado um pouquinho com esse gás forte. Mas, pelo relato dos torcedores, a culpa não foi da torcida do Guarani também, não. Ah, sim, perfeito. Torcida única, hein? Lembrando, hein? Torcida Mais uma única, confusão com torcida única. Ai. Brilhante, Júlio, brilhante como sempre.
Boa tarde a todos da Band, sou fã de vocês, estou aqui ouvindo a programação, gostaria de saber como é a concentração do Batista para fazer tantas emoções para todos nós. Aliás, saiu no jornal o Batista aí da alimentação dele, já ele fala, viu? Vai entrar aqui, como é que é a concentração do amigo Batista quando é dia de derby, é o Geraldo Félix do Centro, hein? Vai dar ponte 2-1. Deixa eu ver o que mais aqui, tô vendo a rádio desde o começo, vocês só colocam o gol do Guarani. Não, colocamos gol da ponte aqui do Vanderlei, 2008, como entrevistamos aqui o Sérgio Guedes, o gol do César, zagueiro, naquele derby 2008 também, o primeiro gol dele, né? Na abertura também deu um empate 2-2, 2 gols da Ponte, 2 gols do Guarani. Fala do 4-0 para o Bugrão, é o Jefferson do Parque das Camélias. Abraço, Jefferson. Boa noite, Edu. 2-0 Negavéia Anderson. De Atenas, na Grécia. Mas que maravilha! Na Grécia, é o Anderson, que maravilha! 2-0 Ponte, nos acompanhando aí. Que horário deve ser agora na Grécia, hein? Boa noite, vai Macaca. É macaco da pele até o osso, abraço a toda a equipe esportiva, grande abraço ao grande Batista, é o final 6428, não colocou aqui o nome. Vinhas, que tem aqui? Daniel Paulista, o Ramos, o que você colocou aqui, Ramos? Edu, começa a programação com o Arnaldo, aumentou a audiência, com certeza. Sem dúvida, hoje tivemos o prazer de nosso primeiro convidado, por volta das 16h20 aqui, foi o grande Zé Arnaldo. Né, falando dos derbys que ele participou, a sua opinião e tal. Guarani 2-0, Valdir Junqueira, Vale das Garças, Barão Geraldo. Boa noite, Edu. Boa noite, Valdir. Muito obrigado. Hoje 2-0 Guarani, Carlos do Jardim Flamboyant. Band, estou em Washington, D.C., Estados Unidos, com um dos melhores amigos. Bugrino Roxo, não entendi o nome do amigo aqui. 1-0 para o Guarani, é o Giovanni Augusto. Um gol do Giovanni Augusto, né? 1-0. Obrigado. No final 14h54, audiência internacional. Nosso muito obrigado. Boa noite, Edu. Um abraço a todos. Ótima programação. Edinho, do Casagrande, de Cambuí, Minas Gerais. Ô, Edinho, muito obrigado, viu? 0-0 sofrível vai ser, final 96-23. Boa noite, Edu. Hoje é Negavéia, 3-0 Ponte. Vinícius do Santa Mônica. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa tarde, estou aqui em São Paulo ouvindo a rádio. Hoje Bugrão 2-0. É o Amarildo Siqueira, do Jardim Peri, São Paulo. Deixa eu ver aqui. Agora é meia-noite e 37 na Grécia. Já estamos no domingo na Grécia. Obrigado, viu? Retornou aqui. Rita Maluca, sim, mudamos para Conde, Jacumã, e você está super convidado para uma visita. Muito obrigado, Rita Edu. Maluca. Há um chamado? O pessoal lá da Grécia já está começando a organizar a feira de domingo, né? Já corre lá com o abacaxi pro lado, o pessoal do milho, o pastel, o pessoal já está organizando a feira lá na Grécia. Exato. E pastel é irra, viu, Edu? É irra. E pastel é bom, mas nesse momento a escalação melhor ainda, meus sestoristas. Nada ainda? Não. Nada ainda. Sem chance, hein, Edu? Vamos lá. Renato Borges, aqui é Dallas, Estados Unidos. Olha que beleza, audiência internacional, hein? Deixa eu falar com o amigo Batista aqui, participando da nossa jornada. Derby número 51, entrevista para o Correio Popular. Você falou no Correio, Batistão, como é que você faz dia de derby? Tem que dormir 8 horas, comer não sei o que, tantas horas antes, alimentação especial, porque o ouvinte acabou de perguntar qual é o seu preparo quando é derby, hein, Batistão? Um abraço, boa noite. Abraço, Edu, boa noite pra você, boa noite especial pro nosso amigo ouvinte, querido amigo ouvinte, na escuta, na grande audiência para mais um derby. Já narrei 50 derbys. E só sei disso porque você contou, né? Você que relatou aqui que eu já narrei 50 derbys. Mas o primeiro foi em 1984 e a emoção que estou sentindo hoje é a mesma daquele garoto que chegava aqui em Campinas em 1984 e narrei o primeiro derby. A emoção é a mesma, foram 50 derbys. Mas o que eu disse lá na entrevista é que nenhum foi igual ao outro. Cada partida é diferente, o jogo fala, tem que ver o que é que o jogo vai falar. E sobre o ritual, eu faço isso em todas as partidas. Quando tenho que transmitir um jogo, estou escalado, eu preciso dormir 8 horas.
Então eu faço mais ou menos o cálculo para dormir 8 horas. Eu durmo todo dia muito tarde e não consigo dormir 8 horas, né? Devido aos afazeres e etc e tal, mas antes de cada jogo eu procuro fazer isso, porque é a única maneira que tem de descansar as pregas vocais para que elas estejam inteiras para a transmissão de uma partida de futebol. Jogo, por exemplo, 8h30 da noite, eu procuro me alimentar mais ou menos umas 2h30, 3 horas. Comida leve. Hoje, por exemplo, eu comi um filé de frango. Um filézinho de frango lá, um arroz com uma mistura, assim, uma verdura misturada e tal, refogada. E aí, escarola refogada com ovo e um filé de frango. Arrozinho branco. E aí estou bastante alimentado, estou devidamente alimentado, com a alimentação certa, correta, para fazer uma boa transmissão de futebol. Recomendo para que todos os locutores, os narradores que precisam fazer esse tipo de narração, façam esse tipo de alimentação. Mas é claro, evidente, Edu, que há necessidade de outras coisas, né? Porque é necessário também fazer o exercício vocálico antes da partida, para que tudo fique em ordem, e uma concentração, para que o reflexo esteja em ordem, em dia, o raciocínio funcionando. O derby é uma agitação tremenda, a gente fica pensando não só no jogo, mas na programação, bem antes, a venda dos patrocinadores específicos para o derby, depois os boletins do derby que você tem feito tão bem, contando as histórias, enfim, é uma programação gigantesca, não é só os 90 minutos, mas os acréscimos. Hoje você entrou às 4 da tarde e olha que já teve derby, que nós fizemos 15, 16 horas seguidas de programação. Eu gosto muito de derby, fico sempre emocionado e tenho certeza absoluta que vamos ter aqui um grande jogo, talvez se não tecnicamente, mas na raça, na determinação, porque o derby puxa exatamente para isso. Quando não dá na técnica, vai na determinação. O importante é que o clássico será disputado mais uma vez, Edu. Ô, Edu, você veja como é que é o narrador cuida, tal, essa coisa. O repórter dá um relaxo, né? Tava falando com o Lupe aqui. Eu também me preparei pro derby. Meti um parmejano, Edu. Ah, é? Muito bem. Sustenta mais ainda, hein? Sustenta mais do que feira de frango, hein? Vamos lá, Guarani, Ponte Escalados. Atenção. Atenção, ouvinte, atenção, torcedor do Guarani, atenção, torcedor da Ponte. Ponte, Guarani, Escalados. Começamos pelo mando, que é do Guarani. O Guarani Escalado, Marcos Luiz. 30, Maurício Kozlinski. 13, Diogo Matheus. Aí vem a mudança, né? Ronaldo Alves com a 22, ele tira o Hernando do time e traz o Derlan com a número 34, com Matheus Pereira, número 16. Bruno Silva, capitão do time, Índio com a 23, Rodrigo Andrade, 32, 10, Giovanni Augusto, 7 para Júlio César e 11, Lucão do Break. Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira. Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do Break. No banco, 1 Rafael Martins, 2 Ludic, 3 Hernando, 28 João Vitor, 36 Eliel, 8 Eduardo Persson, 98 Madison, 38 Vitinho, 71 Maxwell, 87 Renanzinho. Vou até falar, o Renanzinho estava fora do derby, porque o Lucas Venuto estava convocado para este derby. Como o Venuto testou positivo e aí teria que recompor o banco, o Renanzinho foi chamado com a número 87, Iago 97 e Ronald com a 99, Edu. Muito bem, agora a Ponte Escalada aqui no Concentração Bandeirante. Com algumas surpresas na escalação, o Gilson Kleina já definiu o time titular para o derby de número 202. Antes da escalação, a informação que foi passada pela assessoria de imprensa que o volante Wesley, com dores na panturrilha direita, foi vetado para a partida. Macaca enfrenta o Guarani com Igor Vinhas no gol. Na lateral direita, 25, Kevin.
Na zaga, 3, Thiago Lopes. E 14, o Léo Santos. E na lateral esquerda, com a camisa de número 13, Jean Carlos. No meio-campo, 95, André Luiz. 5, Leonaldi. 10, Matheus Jesus e 20, Fecim. No ataque, 9, Luca. 11, Pedro Júnior. Macaca escalada e definida. No banco, à disposição de Kleina. 12, Kaique França. 2, Norberto. 4, Fabrício. 15, Marco Júnior. 16, Matheus Anjos. 18, João Pedro. 21, Pedrinho. 27, Fábio Sanches. E 29, Ribamar. Meus amigos, então é o seguinte: Ponte, Guarani, Ponte escalados. Você ficou sabendo da escalação da sua equipe. Nós estamos encerrando o nosso Concentração Bandeirantes. Vem aí, o amigo Batista aí irá opinar. Os nossos comentaristas, Tigrão, o Gregor Zorzinho, o CH irão comentar a respeito dessas escalações na abertura, tá bom? Uma super abertura para você, porque 20 e 30 bola rola, hein? Mais um derby, o 202 no Brinco. O amigo Batista comanda aqui na Bandeirantes e até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas,